Ethan Reynolds tinha tudo. Milhões na conta, uma noiva deslumbrante ao braço e uma reputação que lhe abria todas as portas nos círculos mais exclusivos da sociedade lisboeta. Mas um único momento num casamento de alta sociedade destruiria a imagem cuidadosamente construída que ele passara anos a edificar. Quando a ex-namorada entrou pelas portas com 2 meninos de 5 anos que se pareciam exatamente com ele, os sussurros começaram, as câmaras dispararam e o mundo perfeito de Ethan desabou em tempo real. Ele ignorara as chamadas dela 6 anos antes, bloqueou o número e seguiu em frente sem olhar para trás, sem nunca saber que ela estava grávida dos filhos dele. Agora, parado, petrificado, perante 200 convidados, teria de enfrentar o maior erro da sua vida. E a mulher que abandonara? Ela tinha todas as cartas na mão. Subscreva e comente abaixo se alguma vez testemunhou o karma apanhar alguém que se julgava intocável, porque esta história está prestes a levá-lo numa viagem que não esquecerá. O sol de verão escaldava sobre Cascais, transformando a cidade histórica num postal de encanto litoral. As ruas eram ladeadas por jacarandás, as suas flores roxas perfumando o ar morno. Grandes vivendas senhoriais com alpendres espaçosos erguiam-se orgulhosas, as suas janelas refletindo a luz dourada da tarde. Dentro da quinta dos Reynolds, Ethan estava diante de um espelho de corpo inteiro, ajustando o casaco do seu fato azul marinho. Tudo tinha de estar perfeito. Hoje não era um casamento qualquer. Era a sua oportunidade de mostrar a todos o quão alto tinha chegado. De um recém-licenciado em gestão a lutar para sobreviver a um milionário aos 32 anos. Ele ganhara cada euro, cada contacto, cada aceno de respeito. Meu amor, isto está bem assim? Vanessa entrou na sala, os saltos dos sapatos a tilintar no chão de madeira. Usava um vestido de designer que realçava cada curva, o tecido a brilhar quando se movia. O telemóvel já estava na mão, a câmera pronta. Ethan olhou para o reflexo dela. Estás ótima. Só ótima. Ela fez beicinho tirando uma selfie. Este vestido custou 3.000 euros. Estás perfeita, corrigiu ele, ajeitando a gravata. Vanessa sorriu, satisfeita. Aproximou-se dele, levantando o telemóvel para uma fotografia de casal. Vamos ser o par mais deslumbrante lá. Toda a gente vai falar de nós. Era exatamente isso que Ethan queria. Ele tinha trabalhado demasiado para se misturar no fundo. O casamento dos Mitchell estaria repleto da elite de Lisboa e Cascais. Empresários, políticos, famílias de antiga fortuna. Pessoas que importavam. Pessoas cujas opiniões podiam abrir portas. A mãe dele apareceu na soleira da porta, elegante num vestido azul claro. Gracie Reynolds envelhecera lindamente, o cabelo prateado penteado em ondas suaves. Mas os seus olhos, sempre tão perspicazes, estudavam o filho com uma preocupação silenciosa. Pronto? Perguntou ela. Mais do que pronto, disse Ethan, exibindo o sorriso confiante que lhe fechara uma centena de negócios. A expressão de Gracie não mudou. Lembra-te, filho, os casamentos são sobre amor, não sobre impressões. Eu sei disso, mãe. Ela acenou, mas algo cintilou no seu rosto. Dúvida, talvez, ou tristeza. Virou-se e afastou-se antes que ele pudesse perguntar. A tua mãe é tão dramática, murmurou Vanessa, verificando a maquilhagem pela última vez. É só um casamento. Mas não era só um casamento. Não para Ethan. Era um palco, e ele pretendia brilhar. A cerimônia teve lugar no pátio da quinta dos Mitchell, onde cadeiras brancas formavam filas perfeitas sob carvalhos centenários. A luz do sol da tarde filtrava-se através das folhas, projetando sombras dançantes na relva. Ethan e Vanessa chegaram elegantemente atrasados, fazendo a sua entrada quando a maioria dos convidados já estava sentada. As cabeças viraram-se. Sussurros ondularam pela multidão. A mão de Vanessa apertou o braço dele, o seu sorriso ensaiado nunca vacilando. Encontraram lugares perto da frente, perto o suficiente para serem notados. Enquanto a cerimônia começava, Ethan mal prestou atenção aos votos. Estava demasiado ocupado a catalogar quem estava presente. O deputado Batista 3 filas atrás. A família Ashford, de antiga fortuna lisboeta, sentada à esquerda. Marcos, o seu melhor amigo e sócio, cruzou o olhar com ele e deu-lhe um sorriso cúmplice. Quando a cerimônia terminou e a hora do coquetel começou, Ethan trabalhou a multidão como se estivesse a fechar o maior negócio da sua vida.
Apertou mãos, riu de piadas e certificou-se de que todos sabiam do seu mais recente empreendimento imobiliário. Ethan Reynolds, o menino de ouro em pessoa, disse o deputado Batista, dando-lhe um tapinha no ombro. Soube que acabou de comprar o edifício Morrison no centro. Fechei negócio na semana passada, confirmou Ethan. Estamos a convertê-lo em condomínios de luxo. Deverá estar pronto na próxima primavera. Impressionante, muito impressionante. Vanessa posava por perto, o telemóvel a captar todos os ângulos do elegante local. Já tinha publicado 6 stories e 3 fotografias. Os seus seguidores estavam a adorar. Minhas senhoras e meus senhores, anunciou o coordenador do casamento. Por favor, dirijam-se para a tenda da recepção para jantar e para os brindes. A área da recepção era deslumbrante. Uma enorme tenda branca tinha sido montada no relvado, o seu interior decorado com milhares de luzes cintilantes. Candeeiros de cristal pendiam do teto. Mesas redondas estavam cobertas com toalhas de linho cor de marfim, cada arranjo central uma obra-prima de rosas e hortênsias. Ethan e Vanessa estavam sentados numa mesa proeminente perto da mesa dos noivos. Enquanto os empregados traziam o primeiro prato, uma delicada salada de jardim com flores comestíveis, Ethan sentiu a familiar onda de satisfação. Este era o seu mundo agora. Ele pertencia a este lugar. Vou fazer um brinde, disse ele a Vanessa. Ela ergueu uma sobrancelha. Não te pediram para o fazer. Conheço o noivo. Andamos juntos na faculdade de gestão. Vai ficar tudo bem. Após os brindes oficiais do padrinho e da madrinha, Ethan levantou-se, taça de champanhe na mão. Um empregado entregou-lhe um microfone. A multidão acalmou-se, voltando a atenção para ele. Eu não estava a planear falar esta noite, começou ele, a voz suave e confiante, mas não podia deixar este momento passar sem dizer algumas palavras. Eu e o James conhecemos-nos há muito tempo. Foi então que os murmúrios começaram. No início, Ethan pensou que era apenas a reação das pessoas ao seu brinde, mas os sussurros tornaram-se mais altos, mais urgentes. As cabeças viraram-se para a entrada da tenda. Ethan seguiu o olhar deles. Uma mulher acabara de entrar. Ela movia-se com uma graça tranquila, a sua beleza natural contrastando com a multidão cintilante. A sua pele morena brilhava na luz suave. Usava um vestido amarelo simples, nada caro nem vistoso, mas de alguma forma ela impunha a atenção. O cabelo estava preso num coque arrumado e ela portava-se com uma dignidade que não precisava de acessórios. Mas não era apenas a sua presença que fazia todos olharem. Eram os 2 meninos que lhe davam as mãos. Teriam talvez 5 anos, gêmeos idênticos com bonitos traços mestiços. A pele deles era um tom mais clara que a da mãe, o cabelo em caracóis suaves. Usavam camisas de botões e calções caqui, a condizer, parecendo adoráveis e ligeiramente sobrecarregados pelo ambiente elegante. A respiração de Ethan prendeu-se na garganta. Os meninos tinham os olhos dele, o seu exato tom de avelã, a mesma covinha na bochecha esquerda que ele herdara do pai, a mesma inclinação do nariz. O microfone quase lhe escorregou da mão. Ethan, Vanessa sibilou. O que se passa? Ele não conseguia responder. Não conseguia mover-se. A tenda parecia inclinar-se à sua volta. A mulher, ele conhecia-a. Deus, ele conhecia-a. Naomi. 7 anos desvaneceram-se num instante. Ele tinha 25 anos outra vez, acabado de sair da faculdade de gestão, a trabalhar como empregado de mesa num restaurante de hotel para pagar empréstimos. Ela era estudante de enfermagem, a trabalhar no turno da noite no mesmo hotel. Conheceram-se durante uma incursão noturna na cozinha, quando ambos estavam esfomeados após os turnos. O riso dela fora a primeira coisa pela qual se apaixonara. Depois a bondade dela. A forma como ela ouvia quando ele falava dos seus sonhos. A forma como ela acreditava nele quando ele mal acreditava em si mesmo. Namoraram durante 8 meses. 8 meses perfeitos e descomplicados antes de surgir a sua primeira grande oportunidade. Uma proposta de emprego em Lisboa que prometia tudo o que ele sempre quisera. Ele pedira-lhe para ir com ele. Ela pedira-lhe para ficar. Ele partira. Sem discussões dramáticas, sem palavras zangadas, apenas distância, chamadas telefônicas que se tornavam mais curtas, mensagens que ficavam sem resposta, até que, um dia, ele simplesmente deixou de tentar contactar. Ela também parou. A vida seguiu em frente, ou assim ele pensara.
Agora parado, petrificado perante 200 convidados, Ethan compreendeu. Ela estivera grávida. Ela tentara dizer-lhe. Ele lembrava-se vagamente de chamadas perdidas, algumas mensagens de voz que ele estivera demasiado ocupado para retornar. Ele assumira que ela estava apenas com dificuldades em superar. Ele estivera tão enganado. Os olhos de Naomi encontraram os dele do outro lado da tenda. Ela não parecia zangada ou rancorosa, apenas cansada e talvez um pouco triste. Os meninos notaram que todos os olhavam e apertaram-se contra a mãe. Um deles, Liam ou Noah, como poderia ele saber, puxou o vestido dela. Mamã, por que é que toda a gente está a olhar para nós? Naomi curvou-se, sussurrando algo que os fez relaxar. Depois endireitou-se, examinando a sala até encontrar uma mesa vazia no canto de trás. Guiou os meninos para lá de cabeça erguida. Ethan! Vanessa agarrou-lhe o braço com força suficiente para doer. Senta-te, toda a gente está a olhar. Ele percebeu que ainda estava de pé, o microfone inerte na mão. O seu brinde preparado, algo inteligente sobre amor e parceria, evaporara da sua mente. Alguém tossiu. Uma mulher riu nervosamente. Marcos levantou-se, pegando suavemente no microfone da mão de Ethan. Vamos aplaudir o Ethan, pessoal. Agora, vamos comer antes que esta comida fantástica arrefeça. Aplausos dispersos. As conversas recomeçaram, mas estavam diferentes agora. Sussurros urgentes. Olhares de soslaio para a mesa de trás, onde Naomi estava sentada com os meninos. Ethan desabou na cadeira. Quem é aquela mulher? Exigiu Vanessa, o seu sorriso de Instagram desaparecido. E por que é que aqueles miúdos são exatamente iguais a ti? Não sei, mentiu ele. Não me mintas, Ethan. Toda a gente nesta tenda consegue ver. Eu disse que não sei. A sua voz saiu mais cortante do que pretendia. Grace apareceu ao lado da mesa deles, o rosto pálido. Ela tinha visto. Claro que tinha visto. Ethan, disse ela calmamente, acho que precisamos de conversar. Agora não, mãe. Sim, agora. O tom dela não deixava espaço para discussão. Ele levantou-se, grato por qualquer desculpa para se mover, para pensar, para processar o que acabara de acontecer. Grace levou-o para fora da tenda, longe dos olhares curiosos e da fofoca. O ar da noite estava mais fresco agora. Os grilos chilreavam no jardim a escurecer. Ao longe, o estuário do Tejo refletia os últimos raios do pôr do sol. Diz-me a verdade, disse Grace. Aqueles meninos são teus? As mãos de Ethan tremiam. Enfiou-as nos bolsos. Acho que sim, talvez, não sei. Não sabes? Houve alguém, há anos, antes de Lisboa, antes de tudo isto. Ele gesticulou vagamente para a tenda. Namoramos, mas acabou. Eu não fazia ideia de que ela estava grávida. Ela nunca me disse. Ou tu nunca ouviste. As palavras atingiram-no como um estalo. Mas Grace não era cruel. Era apenas honesta, da forma que só as mães conseguem ser. Ela tentou ligar, admitiu ele, a memória emergindo como algo de um sonho. Algumas vezes. Mas eu estava ocupado e pensei que ela só queria voltar. Não achei que pudesse ser algo importante. Um filho é importante, Ethan. 2 filhos são um milagre. Ele olhou para a tenda onde sombras se moviam contra o tecido brilhante. Lá dentro, Naomi estaria a cortar a comida para os gêmeos, certificando-se de que não derramavam nada. Estaria a limpar os rostos deles, a responder às perguntas, a ser o mundo deles, sem ele. O que faço? Perguntou ele. Grace tocou-lhe na bochecha, como fazia quando ele era pequeno. Descobres a verdade. E se esses meninos forem teus, quando esses meninos forem teus, tornas-te o homem que eles merecem, não o homem que tens fingido ser. De volta à tenda, Naomi ajudava Liam a cortar o frango, enquanto Noah bebia cuidadosamente a limonada. Nenhum dos meninos parecia consciente do drama que tinham causado. Para eles, este era apenas mais um evento chique, para o qual a amiga enfermeira da mãe os convidara. Comida grátis e bolo. O que mais poderiam querer crianças de 5 anos? Mamã, posso ter mais pão? Perguntou Liam. Diz, por favor. Por favor, mamã. Ela sorriu e estendeu a mão para o cesto. Mais um pedaço. Depois, tens de comer os teus legumes. Mas eu não gosto de feijão verde. Eles tornam-te forte, como super-heróis. Isso resultou. Ambos os meninos atacaram o feijão verde com renovado entusiasmo. A amiga de Naomi, Keisha, uma das damas de honor, apressou-se a chegar. Amiga, estás bem?
O sítio todo está em alvoroço. Estou bem, disse Naomi calmamente. Não é problema meu se as pessoas não conseguem cuidar da sua vida. Mas aquele homem, o que estava a fazer o brinde, eu sei quem ele é. Os olhos de Keisha arregalaram-se. Oh, meu Deus! É ele, o pai dos meninos? Fala baixo. Naomi olhou para os filhos, mas eles estavam ocupados a construir uma fortaleza com pãezinhos. Nunca disseste que ele era rico, sussurrou Keisha. Porque não importa, ele fez a sua escolha há 7 anos. Mas os meninos estão bem. Nós estamos bem, não precisamos de nada dele. Era verdade, na maior parte. Naomi construíra uma boa vida. Trabalhava como enfermeira no hospital local, fazendo turnos longos, mas ganhando o suficiente para ter um teto sobre as suas cabeças e comida na mesa. Os meninos eram saudáveis, felizes e amados. Eles não sabiam o que lhes faltava, ou melhor, quem lhes faltava. Naomi convencera-se de que isso era suficiente, que ser mãe solteira era nobre, que o seu amor podia preencher a lacuna onde um pai deveria estar. Mas ver Ethan naquela noite, mais velho, bem-sucedido, de pé na frente de todos como se fosse dono do mundo, trouxe de volta todos os sentimentos complicados que ela enterrara. Ela amara-o uma vez, profundamente, completamente, daquela forma ingênua de amar quando se é jovem e se pensa que a paixão é suficiente para superar tudo. Quando descobriu que estava grávida, 2 meses depois de ele ter partido para Lisboa, ficou aterrorizada, mas também esperançosa. Certamente isso o traria de volta. Certamente ele iria querer saber, querer fazer parte das suas vidas. Ela ligou, deixou mensagens de voz, enviou mensagens de texto. Nada. Eventualmente, as suas chamadas iam diretas para o voicemail. As suas mensagens de texto ficavam verdes, não entregues. Ele bloqueara o número dela. Foi então que ela soube. O que quer que tivessem tido, o que quer que ela pensasse que tivessem tido, tinha acabado. Ela estava sozinha. A mãe dela ajudou quando os gêmeos nasceram. Mas ela falecera há 2 anos, deixando Naomi verdadeiramente sozinha, sem família, sem sistema de apoio. Apenas ela e os seus meninos contra o mundo. E tinham se saído bem, melhor do que bem, até aquela noite. Mamã, Noah puxou a manga dela. Aquele homem não para de olhar para nós. Naomi seguiu o olhar dele. De facto, Ethan estava na extremidade da tenda, os olhos fixos na mesa deles. A mulher ao lado dele, a namorada ou noiva, provavelmente, parecia pronta para explodir. Ela falava rapidamente. As mãos gesticulavam descontroladamente, mas Ethan não estava a ouvir. Ele estava a olhar para os meninos como se fossem um quebra-cabeças que estava a tentar resolver. Não te preocupes com ele, querido, disse Naomi, puxando Noah para mais perto. Ele não é ninguém, mas isso era uma mentira, e ela sabia-o. Ele era o pai deles. E a julgar pela forma como ele os olhava, chocado, confuso, mas também inegavelmente curioso, ele acabara de descobrir isso. O resto da recessão passou num borrão. Ethan cumpriu os movimentos, sorrindo, acenando com a cabeça, apertando mãos. Mas a sua mente estava do outro lado da tenda, onde Naomi estava sentada com 2 meninos que tinham o seu rosto. Vanessa parara de falar com ele, o que foi quase um alívio. Ela estava sentada rigidamente na cadeira, o telemóvel virado para baixo na mesa. Pela primeira vez, ela não estava a documentar cada momento. Estava demasiado ocupada a fervilhar de raiva. Marcos inclinou-se. Queres contar-me o que se passa? Aqui não. Aqueles miúdos são exatamente como tu eras a essa idade. Já vi as tuas fotos de bebê. Ethan não respondeu. O que poderia ele dizer? À medida que a noite avançava, os convidados começaram a ir embora. Os noivos partiram num carro antigo, acenando e rindo. A multidão rareou. Naomi levantou-se, apanhando a sua mala. Os meninos pareciam sonolentos agora. A sua energia inicial esmorecera. Um deles bocejou encostando-se à perna dela. Ela estava a ir embora. Se Ethan não fizesse algo agora, ela desapareceria novamente. Talvez para sempre desta vez. Ele levantou-se abruptamente. Já volto. Onde vais? Exigiu Vanessa. Preciso de falar com alguém. Se fores para lá, tenho de ir. Ele atravessou a tenda, o coração a bater forte. As pessoas observavam. Que as observassem. Isto era mais importante do que as opiniões delas. Naomi viu-o aproximar-se. A expressão dela não mudou.
Mas ela endireitou-se, a sua linguagem corporal mudando para algo protetor. Ela colocou-se entre Ethan e os meninos. Naomi, disse ele quando a alcançou. Ethan. A voz dela era neutra, não revelando nada. Podemos conversar? Não há nada para conversar. Acho que há muito para conversar. Ela olhou para os meninos, que observavam esta troca com olhos arregalados e incertos. Aqui não. Agora não. Então quando? Não sei. Talvez nunca. As palavras picaram, mas ele merecia-as. Por favor, só quero perceber. Algo cintilou nos olhos dela. Raiva, talvez. Ou dor. Tu queres perceber? Onde estavas há 6 anos quando eu precisava que percebesses? Eu não sabia. Por que não atendeste? Não ouviste. Simplesmente partiste. Eu sei. Sinto muito. Sinto tanto. Os meninos apertaram-se contra a mãe, sentindo a tensão. Naomi respirou fundo, visivelmente a controlar-se. Quando voltou a falar, a voz dela era mais suave. Olha, não quero fazer isto à frente deles. Eles não sabem quem tu és e eu gostaria que continuasse assim. Mas eles são meus. Não. A voz dela endureceu. Não digas isso. Aqui não. Ethan olhou para os meninos, os seus filhos, e sentiu algo a rachar dentro do peito. Um deles tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. O atacador do outro estava desatado. Ele queria saber os nomes deles, as suas cores favoritas, o que os fazia rir. Ele queria saber tudo o que perdera. Pelo menos deixa-me dar-te o meu número, disse ele. Por favor, quando estiveres pronta para falar, liga-me. Naomi hesitou. Por um momento ele pensou que ela recusaria. Depois tirou o telemóvel, abriu um novo contato e entregou-lhe sem uma palavra. As mãos dele tremiam enquanto digitava as suas informações. Ele devolveu-o. Obrigado, disse ele. Ela acenou uma vez. Depois pegou nas mãos dos meninos. Vamos, bebés. Hora de ir para casa. Enquanto ela se afastava, um dos meninos olhou para Ethan. Os olhos deles encontraram-se, o mesmo tom de avelã, e o menino acenou timidamente. Ethan acenou de volta, a garganta apertada. Depois foram-se, desaparecendo na noite de Cascais. Grace apareceu ao lado dele. Isso foi corajoso. Não me sinto corajoso. Sinto que acabei de descobrir que tenho estado a viver a vida de outra pessoa. Talvez sim, disse ela suavemente. Mas agora tens uma oportunidade de viver a tua própria vida. A questão é, que tipo de homem queres ser? Ethan não tinha resposta, mas enquanto observava os farolins do carro de Naomi desaparecerem na distância, ele sabia uma coisa com absoluta certeza. A sua vida perfeitamente construída, o dinheiro, a imagem, o estatuto, não significava nada comparada com o que acabara de perder. Ou melhor, com o que nunca tivera. Os seus filhos, a sua família, a sua segunda oportunidade. A viagem para casa foi silenciosa. Vanessa sentou-se no banco do passageiro, os braços cruzados a olhar pela janela. Não dissera uma palavra desde que deixaram a recepção. Ethan mantinha os olhos na estrada, grato pelo silêncio, mas temendo o que viria quando chegassem à sua penthouse. Grace tinha levado o seu próprio carro, sabiamente dando-lhes espaço. As ruas de Cascais estavam quase vazias àquela hora. Os candeeiros da rua projetavam poças laranja no pavimento. Alguns turistas notívagos passeavam perto do centro histórico, tirando fotografias dos edifícios iluminados. Ethan estacionou na garagem e desligou o motor. Por um momento, nenhum deles se moveu. Então, disse Vanessa finalmente, a voz fria, vais dizer-me a verdade ou terei de adivinhar? Aqueles são os meus filhos. Ela riu, um riso cortante e amargo. Os teus filhos, pois. E acabaste de descobrir esta noite? Sim. Esperas que eu acredite nisso? É a verdade. Vanessa virou-se para ele, o seu rosto perfeitamente maquilhado, agora manchado de rímel. Sabes o quão humilhante foi? Estar ali enquanto todos sussurravam? Enquanto olhavam para mim como se eu fosse a idiota que não sabia que o noivo tinha filhos secretos? Sinto muito. Sentido? A voz dela subiu. Devíamos casar dentro de 3 meses, Ethan. 3 meses. E tu tens 2 filhos com outra mulher? Eu não sabia deles. Isso quase o torna pior. Que tipo de homem não sabe que tem filhos? A pergunta atingiu o alvo. Ethan andava a perguntar-se o mesmo nas últimas 2 horas. O tipo que estava demasiado focado em si mesmo para atender o telemóvel, disse ele calmamente. Vanessa pestanejou, surpreendida pela honestidade dele.
Depois a sua expressão endureceu novamente. Isto é um desastre. Os meus seguidores, os meus patrocinadores, todos viram as fotos que publiquei esta noite. Todos sabem que estávamos lá juntos. Como é que vou explicar isto? Isto não é sobre os teus seguidores, Vanessa. Claro que é. A minha marca constrói-se na aspiração, na vida perfeita, em nós. Ela gesticulou entre eles. O casal sensação, a história de sucesso. E tu acabaste de deitar tudo a perder. Eu deitei tudo a perder? Ethan sentiu a raiva a subir. São os meus filhos, os meus rapazes. E tu estás preocupada com o teu Instagram? Não te atrevas a julgar-me. Foste tu quem mentiu. Eu não menti, eu não sabia. Então és descuidado, o que talvez seja pior. Eles olharam um para o outro, o espaço entre eles, de repente, parecia ter quilômetros em vez de centímetros. Talvez devamos fazer uma pausa, disse Ethan. Dar um tempo para pensar. Uma pausa? A risada de Vanessa foi oca. Essa é a tua solução? Fazer uma pausa enquanto percebes como brincar às casinhas com a mãe dos teus filhos? Não a chames assim. Por quê? É especial? É ela o grande amor que te escapou? A voz de Vanessa pingava sarcasmo. Deixa-me adivinhar. Ela era real, autêntica, não como todas essas mulheres superficiais com quem saíste desde então. É essa a história que vais contar a ti mesmo? Ethan não respondeu, o que foi resposta suficiente. Vanessa a agarrou na carteira de mão e abriu a porta do carro. Vou para casa, para o meu apartamento. Não me ligues até saberes o que queres. E Ethan? Ela fez uma pausa com um pé no passeio. Se achas que esses miúdos vão encaixar na nossa vida, estás a delirar. Eu não me inscrevi para isto. Bateu a porta e caminhou até ao carro dela, os saltos a ecoar na garagem de cimento. Ethan sentou-se na escuridão a observar as luzes traseiras dela desaparecerem. Devia sentir algo. Arrependimento, tristeza, raiva. Mas tudo o que sentia era alívio e medo. Porque Vanessa tinha razão numa coisa. Ele não fazia ideia do que estava a fazer. O sono não vinha. Ethan deitou-se na cama a olhar para o teto do seu penthouse moderno. As janelas do chão ao teto mostravam a silhueta de Lisboa, uma vista que geralmente o fazia sentir-se bem-sucedido. Naquela noite, apenas o fazia sentir-se sozinho. O telemóvel estava na mesa de cabeceira com o ecrã escuro. Ele tinha-o verificado 17 vezes, na esperança de que a Naomi lhe enviasse uma mensagem. Ela não o tinha feito. Por quê? Ele tinha-a abandonado, ignorado as chamadas dela, deixado-a criar os filhos deles, sozinha durante 5 anos. O peso disso esmagou-lhe o peito. Ele tentou imaginar como teriam sido aqueles anos para ela. Descobrir que estava grávida, tentar contactá-lo, ser bloqueada, dar à luz sozinha, as mamadas da madrugada, os primeiros passos, as primeiras palavras, as reuniões de pais do infantário, tudo sem ele. E os rapazes, Liam e Noah, tinha-lhes ouvido os nomes, tinham crescido sem pai. Eles perguntavam por ele. A Naomi disse-lhes que ele estava morto, que a tinha deixado, que não se importava. Ele não a culparia se o tivesse feito. Por volta das 3 da manhã, desistiu de dormir. Foi para o seu escritório em casa e abriu o portátil. Uma pesquisa rápida mostrou o perfil da Naomi no Facebook. Era maioritariamente privado, mas a fotografia de perfil mostrava-a com os gêmeos. Estavam num parque, os 3 a rir. Os rapazes estavam cobertos de lama, com os braços à volta da mãe. A legenda dizia: melhores chefes de tortas de lama de Lisboa. Ex-abençoada, tex-ex-no mãe de meninos. Ethan percorreu o pouco que conseguiu ver. Uma publicação sobre uma corrida de 5 quilômetros para o hospital, um artigo partilhado sobre nutrição infantil, uma fotografia do primeiro dia de infantário dos gêmeos, ambos os rapazes a sorrir e a segurar mochilas quase tão grandes quanto eles. Vida normal. Boa vida. Vida sem ele. Ele fechou o portátil e enterrou a cabeça nas mãos. Meu Deus! Sussurrou para o quarto vazio. O que é que eu fiz? A luz da manhã encontrou-o ainda a secretária. Tinha dormido talvez 1 hora, com a bochecha encostada à madeira. O telemóvel vibrou. Uma mensagem do Marcos. Café? Parece que precisas. Encontraram-se no sítio do costume. Um pequeno café à beira-rio. Marcos já lá estava, com 2 chávenas à espera. Ele olhou para Ethan e assobiou baixinho. Estás com um ar horrível. Obrigado. A Vanessa acabou contigo? Estamos a dar um tempo.
Isso é código para acabar. Marcos empurrou um café pela mesa. Então, queres falar sobre esses miúdos? Ethan envolveu as mãos na chávena quente. São meus. Imaginei. São iguaizinhos a ti. Eu não sabia. Juro que não sabia. Acredito em ti. És muitas coisas, meu, mas não és um pai ausente. Pelo menos, não de propósito. A mãe deles tentou dizer-me, quando ficou grávida. Mas eu estava em Atlanta, a subir na carreira, a ignorar chamadas da minha ex. Pensei que ela estava apenas a ser pegajosa. Marcos ficou em silêncio por um momento. Isso é complicado. Não sei o que fazer. O que queres fazer? Ethan olhou para o porto. Um cacilheiro atravessava a água, deixando um rasto branco. Gaivotas circulavam no alto. Tudo parecia tão normal, tão simples. Eu quero conhecê-los, disse ele. Quero ser o pai deles. Então é isso que vais fazer. Mas e se a Naomi não me deixar? E se ela tiver construído uma vida sem mim e não quiser que eu a estrague? Então respeitas isso. Mas primeiro tentas. Apareces. Provas que é sério. Marcos inclinou-se para a frente. Olha, conheço-te, Ethan. Quando queres algo nos negócios, lutas por isso. Não desistes. Estes são os teus filhos. Luta por eles. E a Vanessa? Marcos bufou. Qual é? Tu sabes que essa relação nunca ia durar. Ela gosta da tua imagem, não de ti. Aqueles miúdos fizeram-te um favor ao expor isso. Ethan quis argumentar, mas não conseguiu. Marcos tinha razão. A sua relação com Vanessa tinha sido construída sobre aparências, fotos de casal sensação, férias de fazer inveja. A vida perfeita que ficava bem em molduras, mas que parecia vazia quando as câmaras se desligavam. Preciso de ligar a Naomi, disse Ethan. Dá-lhe 1 ou 2 dias. Deixa-a assimilar, depois contacta-a. E se ela não atender? Então apareces à porta dela, respeitosamente, com humildade. Marcos sorriu. Esta é a tua oportunidade de seres um homem a sério, não apenas um rico. Não a desperdices. O apartamento da Naomi era pequeno, mas limpo, cheio do caos organizado de 2 rapazes novos. Brinquedos em caixotes, desenhos no frigorífico, uma tabela de crescimento na parede a marcar as alturas do Liam e do Noah a cada poucos meses. Ela também mal tinha dormido. Depois de levar os rapazes para casa e para a cama, ela sentou-se na cozinha com uma chávena de chá de camomila, a mente a mil. Ver Ethan tinha aberto feridas que ela pensava estarem saradas, ou pelo menos cicatrizadas o suficiente para já não doerem. Mas a dor era fresca, crua, como se tivesse acontecido ontem, em vez de há 7 anos. Ela tinha o amado tanto, aquele amor jovem e tolo que acredita no para sempre. Quando ele partiu para Atlanta, ela percebeu. Ele tinha sonhos, ambições. Ela não podia pedir-lhe para desistir disso. Mas quando descobriu que estava grávida, tudo mudou. Já não era apenas sobre ela e o Ethan, era sobre um bebé, o bebé deles, exceto que se revelaram ser bebés, no plural. Ela chorou quando a técnica de ecografia disse gêmeos. Chorou de alegria e medo em igual medida. 2 bebés, 2 oportunidades de amor, 2 razões para ser forte. Ela tentou muito contactar Ethan. Ligou de números diferentes quando ele a bloqueou. Enviou e-mails que voltavam para trás. Até tentou enviar-lhe mensagens através de amigos em comum. Nada funcionou. Eventualmente, ela aceitou a verdade. Ele não queria saber. Ele tinha seguido em frente, e ela também precisava de o fazer. E assim fez. Trabalhou durante a gravidez com as colegas da escola de enfermagem a ajudar quando podiam. Deu à luz sozinha, com a mãe na sala de espera. Aprendeu a amamentar 2 bebés, a trocar 2 fraldas, a funcionar com 2 horas de sono. E de alguma forma, ela sobreviveu. Mais do que sobreviver, construiu uma boa vida, uma vida feliz. Os seus rapazes eram tudo. Inteligentes, gentis, engraçados. Faziam-na rir todos os dias. Eram meigos com os animais e partilhavam os brinquedos na escola. Diziam por favor e obrigado, sem que lhes fosse lembrado. Ela tinha feito isso, sozinha. Ela não precisava do Ethan Reynolds, nem do dinheiro dele, nem do estatuto dele, nem da culpa dele, exceto o olhar no rosto dele quando viu os rapazes. O choque, sim, mas também o espanto, e algo que poderia ter sido anseio, e os rapazes mereciam conhecer o pai, não mereciam. Mesmo que esse pai tivesse estado ausente durante 5 anos, mesmo que ele a tivesse magoado,
Já não era sobre ela. Era sobre o Liam e o Noah. Naomi pegou no telemóvel e olhou para o contacto que Ethan tinha gravado na noite anterior. O número dele olhava para ela. 10 dígitos que podiam mudar tudo. Ela pousou o telemóvel. Ainda não. Precisava de pensar, de rezar, de ter a certeza de que estava a fazer isto pelas razões certas. Os rapazes acordaram por volta das 7, a entrar na cozinha a cambalhotas, de pijama. Noah subiu para o colo dela, enquanto Liam investigava o frigorífico. Mamã, podemos comer panquecas? Claro, meu amor. Deixa-me levantar para as fazer. Enquanto misturava a massa e aquecia a chapa, os rapazes tagarelavam sobre o casamento. Tinham adorado a tenda chique, as flores, o bolo que tinham levado para casa. Aquele homem estava a te olhar para nós, disse Liam de repente. A mão da Naomi estacou. Que homem? O alto, de fato. Ele não parava de olhar. Ele parecia triste, acrescentou Noah. Por que é que ele estava triste, mamã? Naomi virou uma panqueca ganhando tempo para responder. Não sei, querido. Conheces-o? Sim, conhecia. Há muito tempo. Ele era teu amigo? Ela pensou em como responder. Que verdade precisavam miúdos de 5 anos? Sim, era, disse ela com cuidado. Mas já não nos vemos. Por quê? Porque às vezes as vidas das pessoas seguem direções diferentes. Liam pareceu satisfeito com a resposta e voltou aos seus legos. Mas Noah, sempre o gêmeo mais perspicaz, observava a mãe com aqueles olhos cor de avelã, os olhos do Ethan. Ele também te deixou triste? Noah perguntou baixinho. Naomi ajoelhou-se, puxando o filho para um abraço. Não, meu amor. Tu e o teu irmão fazem-me feliz. É tudo o que importa. Mas enquanto servia panquecas e limpava caras lambuzadas de xarope, Naomi não conseguia afastar a sensação de que tudo estava prestes a mudar, e ela não tinha a certeza se estava pronta. Passaram 2 dias. Ethan verificava o telemóvel constantemente. Nada da Naomi. Ele tentou focar-se no trabalho, mas o projeto de construção Morrison, que o tinha entusiasmado na semana passada, agora parecia sem sentido. Marcus tratou da maioria das reuniões, enquanto Ethan olhava para as plantas sem as ver. A Vanessa mandou uma mensagem uma vez. Preciso de tempo para pensar. Não me contactes. Ele não o fez. A Grace ligava diariamente, a ver como ele estava. Não o pressionava, mas a mensagem dela era clara. Faz a coisa certa. Na 3ª manhã, o telemóvel dele finalmente tocou. Número desconhecido. O coração dele saltou. Alô? Ethan? É a Naomi. Ele levantou-se da secretária tão rápido que a cadeira recuou. Naomi. Olá. Obrigado por ligares. Tenho andado a pensar no que aconteceu no casamento. Lamento imenso. Deixa-me acabar. A voz dela era firme, mas não rude. Tenho estado a pensar e tomei uma decisão. Tens o direito de conhecer os teus filhos, e eles têm o direito de conhecer o pai. As pernas do Ethan fraquejaram. Sentou-se na ponta da secretária. Obrigado, mas há regras. Qualquer coisa. Primeiro, isto é sobre eles, não sobre nós. O que quer que tenha acontecido entre nós é passado. Não quero dramas nem complicações. Consegues fazer isso? Sim. Segundo, não faças promessas que não consegues cumprir. Se vais estar nas vidas deles, estás a 100%. Nada de desaparecer quando as coisas ficarem difíceis ou quando deixar de ser conveniente. Eles já passaram por muito. Eu compreendo. Terceiro, eu sou a mãe deles. A minha palavra é a lei. Se eu achar que os estás a perturbar ou a causar problemas, vou parar as visitas. Acordo? Acordo. Naomi ficou em silêncio por um momento. Estou a fazer isto por eles, não por ti. Eu sei. Ok. Então podes vir amanhã depois da escola. 4 horas. Mando-te uma mensagem com a morada. Obrigado, Naomi, a sério. Obrigado. Não me agradeças ainda. Ser pai, mãe, é difícil. Vais descobrir agora o quão difícil é. Ela desligou. Ethan ficou de pé no escritório, telemóvel na mão, e sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Na tarde seguinte, Ethan estava à porta do prédio da Naomi, com as palmas das mãos a suar. Tinha mudado de roupa 3 vezes. O que se veste para conhecer os filhos pela primeira vez? Um fato parecia demasiado formal, umas calças de ganga demasiado casuais. Optou por umas calças de sarja e uma camisa de botões. Também tinha trazido presentes. 2 carros de brincar idênticos que encontrara numa loja de brinquedos de autor. A mulher atrás do balcão
tinha-lhe assegurado que eram adequados à idade e duráveis. Agora, a olhar para as embalagens embrulhadas, sentiu-se ridículo. Estava a tentar comprar o afeto deles? Era isso que os tipos ricos faziam? Atirar dinheiro aos problemas? Quase voltou para o carro para deixar os brinquedos, mas a porta abriu-se. A Naomi estava lá, de pijama hospitalar. Devia ter acabado de sair de um turno. O cabelo dela estava preso num rabo de cavalo, o rosto sem maquilhagem. Parecia cansada, mas bonita. "Olá", disse ele. "Olá. Entra." O apartamento era modesto. Uma sala com um sofá gasto. Uma pequena cozinha com desenhos de miúdos no frigorífico. Um corredor que provavelmente levava aos quartos, mas estava limpo e acolhedor, cheio de provas de vida, de amor. "Eles estão no quarto a brincar", disse Naomi. "Antes de os trazer para fora, preciso de te dizer algo." "Ok. Eles não sabem quem tu és. Disse-lhes que és alguém que eu costumava conhecer e que quer conhecê-los. É tudo. Não queria confundi-los até ver como isto corre." "Isso faz sentido." "E, Ethan," ela olhou-o diretamente, "se os magoares, nunca te perdoarei, e farei com que nunca mais os voltes a ver. Entendido?" "Entendido." Ela observou-o por mais um momento, depois acenou com a cabeça. "Espera aqui." Ela desapareceu pelo corredor. Ele ouviu a voz dela abafada. Depois gritos excitados de criança. Apareceram juntos. Liam e Noah, idênticos e bonitos. Vestiam camisas azuis iguais e olhavam para Ethan com curiosidade aberta. "Rapazes, este é o Sr. Ethan", disse Naomi. "Podem dizer olá?" "Olá", disseram em coro. A garganta do Ethan apertou-se. Estes eram os seus filhos, o seu sangue, o seu ADN. 5 anos de vida que ele tinha perdido, ali, mesmo à sua frente. "Olá", conseguiu dizer. "É um prazer enorme conhecer-vos." "Tu és o homem do casamento", disse um deles. "O Liam, talvez?" "Sou." "Por que é que estavas a olhar para nós?" Ethan olhou para a Naomi. Ela deu-lhe um olhar que dizia: "É a tua vez." "Por quê?" disse Ethan com cuidado. "Me fizeste lembrar alguém." "Quem?" "Eu, quando eu tinha a vossa idade." Os rapazes olharam um para o outro, a comunicar daquela forma silenciosa de gêmeos. "Nós não parecemos contigo", disse o outro. "O Noah? Talvez um bocadinho", disse Ethan. "Temos os mesmos olhos." Eles estudaram-o seriamente. Depois um deles encolheu os ombros. "Ok." Os miúdos eram incríveis dessa forma. Simplesmente aceitavam as coisas. "Eu trouxe-vos algo", disse Ethan, estendendo as embalagens embrulhadas. "Espero que esteja tudo bem." Os rapazes olharam para a mãe para pedir permissão. Ela acenou com a cabeça. Eles rasgaram o papel de embrulho com entusiasmo, revelando os carros de brincar. Eram bons. Réplicas detalhadas com portas e rodas funcionais. "Fixe." Liam levantou o dele. "Olha, mamã, é um carro de corrida." "O que é que se diz?" A Naomi incentivou. "Obrigado, Sr. Ethan." "De nada." Noah já estava no chão, a correr com o carro no tapete. Liam juntou-se a ele. Em segundos, estavam absorvidos na brincadeira, a fazer barulhos de motor e a criar uma história elaborada sobre uma corrida. Ethan observou-os, o coração cheio de algo que não conseguia nomear. "Queres um café?" Naomi perguntou. "Claro." Eles foram para a pequena cozinha. Naomi pôs uma cafeteira ao lume e encostou-se ao balcão de braços cruzados. "Eles são maravilhosos", disse Ethan. "Fizeste um trabalho incrível." "Obrigado." "É a sério. Não consigo imaginar." Ele parou, sem saber como dizer o que queria dizer. "Não consegues imaginar o quê?" "Fazer tudo sozinha. Criá-los sem ajuda. Trabalhar, estudar, ser tudo o que eles precisavam." A expressão da Naomi suavizou ligeiramente. "Fazemos o que temos de fazer. Eles são o meu mundo. Consigo ver isso." A cafeteira borbulhou. Naomi serviu 2 chávenas, entregando-lhe uma. "Tenho perguntas", disse Ethan, "sobre eles, sobre ti, mas não quero ser inconveniente." "Tipo o quê?" "Quando nasceram? Como foram os partos? Quais foram as primeiras palavras deles? Quando é que andaram?" As perguntas saíram em catadupa. "Quais são as comidas preferidas deles? Têm alergias? O que os faz rir? O que os assusta? Dormem bem? Eles..." "Ethan." Naomi levantou a mão. "Devagar. Desculpa. Só quero saber tudo." Ela sorriu, um sorriso pequeno e triste. "São 5 anos de informação. Vai levar tempo." "Eu tenho tempo."
Vamos ver. Beberam o café em silêncio, a observar os rapazes a brincar. Depois de alguns minutos, Liam levantou a cabeça. Mamã, o Sr. Ethan pode brincar conosco? Naomi olhou para Ethan. Podes ficar um pouco? Adoraria. Ele sentou-se no chão, as suas caras calças de sarja esquecidas. Os rapazes mostraram-lhe a sua pista de corrida, explicando as regras do jogo com caras sérias. Ele ouviu, fez perguntas e riu quando eles faziam os carros embaterem espetacularmente. A certa altura, Noah subiu para o colo dele, tão à vontade, ainda a brincar com o carro. O peso do pequeno corpo contra o seu peito fez os olhos do Ethan arderem. Este era o seu filho, a sua criança, já a confiar nele. Naomi observava do sofá, a expressão dela ilegível. Quando chegou a hora do jantar, Ethan levantou-se para ir embora. O Sr. Ethan pode ficar para jantar? Perguntou Liam. Ele provavelmente tem planos, disse Naomi. Não tenho, disse Ethan rapidamente. Mas não quero incomodar. É só esparguete. Adoro esparguete. Ela suspirou, mas ele viu um indício de sorriso. Pronto, podes ficar. O jantar foi caótico e perfeito. Os rapazes falavam uns por cima dos outros, a contar ao Ethan sobre a escola e os amigos e o lagarto que tinham visto no parque. Naomi corrigia os modos à mesa deles, mas na maioria deixava-os ser eles próprios. Ethan ajudou a tirar os pratos depois. Enquanto estava à pia a lavar a louça ao lado da Naomi, parecia surreal. Horas antes tinha estado no seu penthouse, sozinho. Agora estava numa cozinha apertada, com os cotovelos enfiados na espuma do sabão, a ouvir os filhos a rir no quarto ao lado. Obrigado por me deixares ficar, disse ele. Eles gostam de ti. Isso é bom. Naomi entregou-lhe outro prato. Mas um jantar não te faz pai. Eu sei. Ser pai é aparecer, todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Eu quero aparecer. Ela olhou para ele então. Realmente olhou para ele, a procurar algo no seu rosto. Vamos ver, disse ela finalmente. Depois do jantar, hora do banho. Os rapazes despediram-se do Ethan com abraços que lhe apertaram o peito. Depois, Naomi acompanhou-o até a porta. Posso voltar? Perguntou ele. Em breve. Sexta-feira, à mesma hora. Ok, obrigado. Ele começou a sair, depois virou-se. Naomi, sei que não mereço, mas obrigado por me dares esta oportunidade. Não a vou desperdiçar. Ela acenou com a cabeça, a expressão suavizando apenas ligeiramente. Não me faças arrepender. Enquanto Ethan voltava para casa, o telemóvel dele vibrou com uma mensagem da mãe. Como correu? Ele encostou e ligou-lhe. Mãe, disse ele quando ela atendeu. Conheci os meus filhos. E então? E eles são perfeitos, absolutamente perfeitos. A voz da Grace era calorosa. Eu sabia que sim. Não sei o que estou a fazer. Não sei como ser pai. Ninguém sabe no início. Aprendes. Apareces. Amas. E se eu estragar tudo? Então pedes desculpa e tentas outra vez. É o que os pais fazem. Ela fez uma pausa. Tenho orgulho em ti, Ethan, por fazer a coisa certa. Eu não fiz nada ainda. Tu apareceste. Isso é tudo. Quando Ethan finalmente chegou à casa, o seu penthouse parecia mais vazio do que nunca. A vista para a cidade que o costumava entusiasmar agora parecia fria, distante. Ele pensou no apartamento apertado, com os seus brinquedos espalhados e desenhos de miúdos. O riso, o calor, a vida. Era isso que tinha faltado. Não o sucesso, ou o estatuto, ou a imagem perfeita. Família, amor, lar. E pela primeira vez em anos, Ethan Reynolds sabia exatamente o que queria. Só tinha de provar que era digno disso. A sexta-feira chegou lentamente. Ethan contava as horas como um adolescente à espera de um primeiro encontro. Ele tentou focar-se no trabalho, mas tudo parecia trivial. Chamadas de conferência sobre margens de lucro, e-mails sobre investimentos imobiliários. Marcos apanhou-o a olhar pela janela pela terceira vez naquela manhã. Estás inútil hoje, disse Marcos encostado ao batente da porta. Eu sei. Vai, são quase 3. Não vais fazer nada aqui de qualquer forma. Ethan verificou o relógio. Não é suposto eu estar lá antes das 4. Então chega cedo. Traz café ou algo. Torna-te útil. Era um bom conselho. Ethan parou num café e comprou um café para a Naomi. Ele lembrou-se que ela bebia com natas, sem açúcar, e pacotes de sumo para os rapazes.
Depois sentou-se no carro à porta do prédio dela, à espera até exatamente às 4 horas antes de subir. Naomi abriu a porta de calças de ganga e t-shirt, desta vez com o cabelo solto pelos ombros. Parecia mais jovem, mais suave, mais como a rapariga que ele conhecera há 7 anos. És pontual, disse ela, pegando no café que ele ofereceu. Obrigada. Também trouxe sumo para os rapazes. Eles vão adorar. Entrem. Os gêmeos já estavam à porta, a saltitar de excitação. Sr. Ethan, adivinhe o que aconteceu na escola. Ambos falavam ao mesmo tempo, as palavras atropelando-se. Algo sobre um sapo na sala de aula e uma menina chamada Emma que fazia cambalhotas e a professora, a doutora Robertson, que usava óculos engraçados. Ethan ajoelhou-se ao nível deles, ouvindo cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque para eles era. Podemos ir ao parque? Perguntou Liam. A mamã disse que talvez, se o senhor quisesse. Ethan olhou para Naomi. Está tudo bem? Há um parque infantil a 2 quarteirões. Os rapazes adoram. Então, vamos lá. Caminharam juntos pelo bairro. Não tinha nada a ver com a zona da cidade onde Ethan vivia. Nem arranha-céus luxuosos, nem restaurantes da moda. Apenas casas normais com pessoas normais sentadas nas varandas, acenando enquanto passavam. Crianças andavam de bicicleta. Um velho regava o seu jardim. Os rapazes correram à frente com energia inesgotável. Naomi caminhava ao lado de Ethan com as mãos nos bolsos. Como foi a sua semana? Perguntou ela. Longa. Não conseguia parar de pensar neles. Eles também falaram de si. Perguntaram quando é que voltava. A sério? O Noah queria guardar a bolacha do almoço para si. Eu disse-lhe que provavelmente já tinha comido muito. Ela olhou para ele. Enganei-me? Parece que perdeu peso. Não tenho dormido muito bem. Culpa. A palavra foi dita com suavidade, mas cortou fundo. Sim. E arrependimento. E só tentar processar tudo. É justo. Chegaram ao parque infantil. Estava bem usado, mas bem cuidado. Baloiços, escorregas, um trepa-trepa. Os rapazes correram imediatamente para os baloiços. Empurre-nos, Sr. Ethan. Empurre-nos. Ethan passou os 20 minutos seguintes a empurrar baloiços, a apanhar os rapazes no fundo dos escorregas e a apoiá-los nas barras do trepa-trepa. Os seus sapatos de vestir não eram feitos para o chão de aparas do parque infantil, e tinha a certeza de que tinha rasgado a camisa no trepa-trepa, mas não se importava. Isto era melhor do que qualquer negócio. Isto era alegria. Naomi sentou-se num banco, a observar. Um pequeno sorriso brincava nos seus lábios. Quando os rapazes finalmente se cansaram, caíram na relva, a ofegar e a rir. Ethan sentou-se entre eles, com a camisa desabotoada, o cabelo despenteado. O senhor é divertido, anunciou Noah. Sim, concordou Liam. Pode vir ao parque conosco todos os dias? Eu gostaria disso, disse Ethan, mas às vezes tenho de trabalhar. Qual é o seu trabalho? Eu trabalho com edifícios. Ajudo a construí-los e a vendê-los. Tipo o mestre construtor Zé? Ethan riu. Mais ou menos, mas com edifícios maiores. Fixe, disse Noah, e logo perdeu o interesse. Mamã, podemos ir buscar um gelado? Naomi aproximou-se. Se o Sr. Ethan não se importar de parar na gelataria. Claro que não me importo. A gelataria tinha um ar antigo, típico de Lisboa. Chão de mosaicos pretos e brancos, banquetas de estilo antigo ao balcão e cerca de 50 sabores. Os rapazes apertavam as caras contra o vidro, tentando decidir. Chocolate, declarou Liam. Morango, contrapôs Noah. Cada um pode escolher o seu sabor, disse Naomi. Essa é a beleza de sermos indivíduos. Ethan pediu cookies and cream. Naomi escolheu menta e chocolate. Sentaram-se numa pequena mesa, a ver os rapazes devorarem os seus cones. Isto é bom, disse Ethan baixinho. Não se habitue. Por que não? Naomi lambeu a sua colher. Porque esta é a parte fácil. Gelados e parques infantis. Espere até que um deles fique doente à meio da noite, ou quando discutirem, ou quando tiver de lhes dizer não e eles o odiarem por isso. Eu consigo lidar com isso. Consegue? Porque quando são 2 da manhã e tem de ir trabalhar de manhã, e o Noah está a vomitar e o Liam está a chorar porque está assustado, já não é tão divertido. Eu quero estar presente também para isso. Ela estudou-o. Diz isso agora. Falo a sério. Veremos. Noah sujou a camisa com gelado.
Naomi limpou-o com um guardanapo de forma prática e eficiente. Ethan observava a facilidade com que ela lidava com eles, o equilíbrio entre firmeza e ternura. Ela tinha aprendido tudo isto sem ele. Cada joelho esfolado, cada pesadelo, cada marco. Lamento, disse ele de repente. Pelo quê? Por não ter estado presente. Por tudo. Sei que pedir desculpa não muda nada, mas preciso que saiba. Lamento. Naomi ficou em silêncio por um longo momento. Estive zangada durante muito tempo. Muito zangada mesmo. Mas depois percebi que a raiva era exaustiva. Não mudava nada. Então, deixei-a ir. Como? Oração. Tempo. Focar-me nos rapazes em vez de em si. Ela olhou para ele. Já não estou zangada, Ethan. Mas também não sou ingênua. As pessoas não mudam da noite para o dia só porque é conveniente. Não estou a tentar mudar da noite para o dia. Estou a tentar ser melhor. Todos os dias. Então mostre-me, não me diga. Naquela noite, depois de Ethan partir, Naomi meteu os rapazes nos seus beliches. Partilhavam um quarto pequeno, mas não se importavam. Tinham um ao outro. Mamã, disse Liam enquanto ela puxava os cobertores. O Sr. Ethan vai ser nosso amigo agora? Gostarias disso? Sim, ele é simpático. E é bom a empurrar baloiços. Grandes elogios, disse Naomi com um sorriso. Mamã? A voz de Noah veio do beliche de cima. O Sr. Ethan tem família? A pergunta deixou Naomi gelada. O que queres dizer, meu amor? Tipo, ele tem filhos? E uma mulher? Não sei. Por que perguntas? Porque ele parece solitário, como se precisasse de uma família. A boca dos inocentes é a boca da verdade. Naomi beijou a testa de Noah. É muito querido da tua parte teres reparado. Agora dorme. Os dois. Amo-te, mamã. Amo-te mais. Depois de adormecerem, Naomi sentou-se no sofá com uma chávena de chá. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Ethan. Obrigado pelo dia de hoje. Significou tudo. Ela olhou para a mensagem durante muito tempo antes de responder. Os rapazes divertiram-se. 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Depois apareceram de novo. Posso perguntar-lhe uma coisa? E pode dizer que não. O coração de Naomi bateu mais rápido. O quê? Posso levá-los para conhecer a minha mãe? Ela é a avó deles. Gostaria muito de os conhecer como deve ser. Naomi pensou nisso. Gracie Reynolds tinha parecido simpática no casamento. E os rapazes mereciam conhecer a sua família alargada. Quando? Este fim de semana? Sábado à tarde? Eu vou buscar-vos a todos. Não precisa de ficar se não quiser. Mas eu pensei que pudesse ser bom. Deixe-me pensar. Claro, sem pressão. Naomi pousou o telemóvel e fechou os olhos. Tudo estava a mover-se tão depressa. Há 2 semanas, Ethan Reynolds tinha sido um capítulo encerrado na sua vida. Agora estava em parques infantis com os seus filhos, a enviar-lhe mensagens à noite, a puxá-la de volta para a sua órbita. Seria tão fácil voltar a apaixonar-se, deixar-se esperar pelo conto de fadas, a família feliz, a segunda oportunidade, o amor redimido. Mas ela tinha aprendido da maneira mais difícil que os contos de fadas não existiam. A vida real era complicada, cheia de desilusões. Ainda assim, os rapazes mereciam a avó. Ela pegou no telemóvel e enviou uma mensagem. Está bem, sábado às 2. Mas eu fico. A resposta dele foi imediata. Obrigado. Prometo que não se vai arrepender. Ela esperava que ele tivesse razão. Gracie Reynolds vivia numa bela casa antiga na zona histórica. Não uma mansão. Ela sempre as achou ostentosas, mas uma elegante casa de 2 andares com uma varanda ampla e um jardim que poderia ter saído de uma revista. Ethan foi buscá-los sábado à tarde. Os rapazes estavam nervosos, sentindo que aquilo era importante. Naomi tinha-os vestido com as suas melhores roupas, camisas de botão e calças caqui limpas. Ela é simpática? Perguntou Liam do banco de trás. Muito simpática, disse Ethan. Ela faz os melhores biscoitos de Lisboa. Melhores que os da mamã? Ethan encontrou o olhar de Naomi no retrovisor. Ela estava a tentar não sorrir. Diferentes dos da mamã, disse ele diplomaticamente. Ambos são deliciosos. Gracie estava à espera na varanda quando chegaram. Levantou-se quando saíram do carro com a mão apertada ao peito. Ai, meu Deus, sussurrou ela. Os rapazes recuaram timidamente, escondendo-se parcialmente atrás de Naomi. Mas Gracie não os apressou. Ajoelhou-se nos degraus da varanda, pondo-se ao nível deles. Devem ser o Liam e o Noah,
disse ela suavemente. Eu sou a Grace. Sou a mãe do Ethan. Tipo uma avó? Perguntou Noah. Exatamente como uma avó. Na verdade, sentir-me-ia honrada se quisessem chamar-me isso. Os rapazes olharam para Naomi à espera de permissão. Ela acenou com a cabeça, com a garganta apertada. Olá, avó, disse Liam. Os olhos de Grace encheram-se de lágrimas. Olá, meu querido. Os dois, venham cá. Deixem-me ver-vos. Eles aproximaram-se cautelosamente. Grace tocou nos seus rostos suavemente, como se pudessem desaparecer. São lindos, absolutamente lindos. Nós parecemos o Sr. Ethan, disse Noah. Temos os mesmos olhos. Sim, parecem. Tem os olhos dos Reynolds. O meu pai tinha esses olhos. E o pai dele antes dele. A sério? Liam parecia fascinado por esta ligação à história. A sério. Entrem. Fiz limonada e biscoitos. E tenho algo especial para vos mostrar. A casa era acolhedora e habitada. Fotos de família cobriam as paredes. Mobília confortável convidava a sentar. A cozinha cheirava a baunilha e canela. Grace tinha preparado um festim. Biscoitos, limonada, fruta, pequenos sanduíches. Os rapazes sentaram-se à mesa da cozinha, balançando as pernas e petiscando alegremente. Tenho alguns álbuns de fotografias, disse Grace. Gostariam de ver fotos do vosso pai quando tinha a vossa idade? Sim. Ambos os rapazes ficaram de repente muito interessados. Grace trouxe álbuns antigos, com páginas plastificadas. Ali estava Ethan aos 5 anos, sem os dentes da frente. Ethan aos 7, a segurar um taco de beisebol. Ethan aos 10, vestido para o seu primeiro dia de escola preparatória. O senhor era uma criança? Liam parecia espantado. Toda a gente foi criança uma vez, disse Ethan a rir. Até a mamã? Até a mamã. Naomi sentou-se à mesa, a observar. Grace movia-se pela cozinha com facilidade praticada, mantendo os copos de todos cheios, limpando dedos pegajosos, respondendo a perguntas intermináveis. Era uma avó nata. Depois de um tempo, os rapazes foram explorar o quintal, que tinha um baloiço de pneu e um caminho de jardim. Grace tinha sugerido dando um momento aos adultos. Obrigada por isto, disse Naomi baixinho. Não precisava de ter tido tanto trabalho. Não foi trabalho nenhum. Eu esperava por netos há anos. Quase tinha perdido a esperança. Grace sentou-se cruzando as mãos na mesa. Naomi, quero que saiba uma coisa. O que o meu filho fez? Deixá-la, não atender às suas chamadas. Não foi assim que o criei. Não precisa de... Sim, preciso. Criei-o para ser honrado, para assumir responsabilidade, para tratar as pessoas com gentileza. Em algum momento, ele esqueceu essas lições. Deixou-se levar pelo sucesso e pela imagem. Ela olhou pela janela para Ethan, que estava a empurrar os rapazes no baloiço de pneu. Mas acho que ele está a recordar-se agora. As pessoas não mudam assim tão facilmente. Não, não mudam, mas podem crescer, podem aprender com os seus erros. Grace estendeu a mão pela mesa, pegando na mão de Naomi. Fez um trabalho maravilhoso com esses rapazes. São educados, gentis, curiosos. Isso é tudo mérito seu, e estou-lhe grata por dar ao meu filho a oportunidade de os conhecer. Os olhos de Naomi picaram. Eles merecem conhecer o pai e a avó. É uma mulher generosa. Poucas seriam tão perdoadoras. Não tenho a certeza se já perdoei alguma coisa. Estou só, a tentar fazer o que é certo para eles. É tudo o que qualquer mãe pode fazer. Observaram pela janela enquanto Ethan fazia rodar o baloiço de pneu. Os rapazes gritavam de riso, os seus rostos brilhantes de alegria. Ele já os ama, observou Grace. Consigo ver. Amá-los à distância é fácil. O verdadeiro teste é ficar quando as coisas se tornam difíceis. Tem razão, mas acho que ele a vai surpreender. Grace apertou a mão dela. Dê-lhe tempo. Dê-lhe oportunidades. Veja que tipo de homem ele se torna. A tarde estendeu-se pela noite. Grace insistiu que ficassem para o jantar. Outro festim de comida caseira reconfortante. Os rapazes comeram até estarem cheios. Depois adormeceram no sofá durante um filme. Naomi e Ethan levaram-los para o carro, um rapaz cada um. Estavam pesados, peso morto, completamente moles a dormir. Estão a dormir profundamente, sussurrou Ethan, apertando cuidadosamente o cinto de Liam. Foi um grande dia para eles. Conduziram de volta por Lisboa, enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Os rapazes dormiam no banco de trás. O rádio tocava suavemente.
Obrigado, disse Ethan, por ter vindo hoje, por ter deixado a minha mãe conhecê-los. Ela é adorável. Eles adoraram-na. Ela também os adorou. Acho que já está a planear a próxima visita deles. Naomi sorriu. Os rapazes precisam de família. É bom para eles. E quanto a si, de que precisa? A pergunta surpreendeu-a. O que quer dizer? Está sempre a pensar no que os rapazes precisam, o que é melhor para eles. Mas e quanto a si? De que precisa, Naomi? Ela ficou em silêncio a ver a cidade passar. Não sei. Parei de pensar nisso há muito tempo. Talvez seja a altura de começar. Quando chegaram ao apartamento dela, Ethan ajudou a levar os rapazes para dentro. Eles mal se mexeram enquanto Naomi lhes vestia os pijamas e os metia na cama. À porta, Ethan hesitou. Posso perguntar-lhe uma coisa? O quê? Por que é que me deixou voltar? A sério? Podia ter me afastado. Legalmente, eticamente. Tinha todo o direito. Naomi encostou-se ao batente da porta. Porque me lembro do que era não ter um pai. O meu pai foi-se embora quando eu tinha 3 anos. Tenho talvez 2 memórias dele. E durante toda a minha vida houve este buraco, esta interrogação. Quem era ele? Por que não me amou o suficiente para ficar? Naomi, eu não queria isso para os meus filhos. Não queria que eles se perguntassem, que se sentissem indesejados. Ela olhou para ele diretamente. Não sabia da existência deles. Isso é diferente de escolher ir embora. Por isso, estou a dar-lhe uma oportunidade de ser o que o meu pai nunca foi. Não os vou desiludir. Não a vou desiludir. Já o fez uma vez. As palavras pairaram entre eles. Tem razão, disse Ethan finalmente. Fiz. E não posso mudar isso. Mas posso ser melhor. Posso estar presente todos os dias. Posso provar que estou a falar a sério. Então faça isso, prove. Depois de ele sair, Naomi foi ver os rapazes. Estavam esticados nas suas camas, em paz. Noah agarrava o carrinho de brincar que Ethan lhe tinha dado. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Ethan. Eu falava a sério. Estou de corpo e alma. Ela não respondeu. As palavras eram fáceis. As ações eram o que importava. Mas enquanto se preparava para dormir, apanhou-se a sorrir. Talvez, só talvez, isto pudesse funcionar. A semana seguinte, entrou numa rotina. Ethan aparecia depois do trabalho a maioria dos dias. Às vezes iam ao parque. Às vezes ficavam em casa a jogar jogos de tabuleiro ou a construir com legos. Ele aprendeu as suas rotinas. Hora do banho às 7, histórias às 7:30, luzes apagadas às 8. Ele aprendeu as suas preferências. Liam gostava de sandes de manteiga de amendoim cortadas em triângulos. Noah gostava das suas em quadrados. Liam era o destemido, sempre a subir mais alto. Noah era o pensador, fazendo perguntas sobre tudo. Ele aprendeu a redirecionar uma birra, a negociar o consumo de vegetais, a distingui-los. Liam tinha um pequeno sinal atrás da orelha esquerda. Naomi observava-o aprender, dizendo pouco, mas não perdendo nada. Na quarta-feira, Ethan apareceu com uma caixa de ferramentas. Para que é isso? Perguntou Naomi. A luz da sua varanda está avariada e o corrimão está solto. Pensei em arranjá-los. Não precisa de fazer isso. Eu sei, eu quero. Ele passou 1 hora a trabalhar, enquanto os rapazes ajudavam, entregando-lhe ferramentas e fazendo 1 milhão de perguntas. Quando terminou, a luz da varanda brilhava fixa e o corrimão estava sólido. Obrigada, disse Naomi. Não precisava. Eu sei, mas a senhora faz tudo. Deixe alguém ajudar. Na quinta-feira ele trouxe compras. Notei que estava com pouco leite e os rapazes gostam daqueles lanches de fruta. Então comprei alguns. Na sexta-feira ele ficou para jantar. Depois sábado e domingo. Na segunda semana ele já tinha uma escova de dentes na casa de banho, uma muda de roupa no armário, uma chave do apartamento. Estavam a tornar-se uma rotina, uma unidade, algo que quase poderia ser chamado de família, exceto que Naomi mantinha as suas barreiras. Ela era simpática, mas distante, acolhedora, mas reservada. Deixava-o ser um pai, mas não o deixava ser nada mais. Ethan compreendeu. Ele tinha quebrado a confiança dela uma vez. Reconquistá-la levaria tempo, mas ele era paciente e estava lá, todos os dias. A tempestade atingiu na noite de terça-feira. Ethan tinha saído por volta das 8, depois de ajudar a deitar os rapazes. Naomi estava a lavar a louça quando a chuva começou. Devagar ao início,
depois aumentando para um aguaceiro torrencial. Um trovão ribombou. Raios iluminaram o céu. Os rapazes apareceram na cozinha, ambos com ar assustado. Mamã está barulhento, disse Liam. É só uma tempestade, meu amor. Nada com que se preocupar. Mas esta não era uma tempestade qualquer. O vento uivava, fazendo as janelas chacoalhar. A chuva batia forte no telhado. As luzes cintilavam. Depois apagaram-se completamente. Mamã! A voz de Noah era pequena e assustada. Naomi pegou na lanterna da gaveta. Está tudo bem. Eu estou aqui. Ela levou-os de volta para o quarto, mas eles não queriam dormir. Queriam ficar com ela. Então amontoaram-se todos na cama dela, os rapazes apertados contra os seus lados. A tempestade durou 1 hora. A água começou a pingar do teto no corredor. Aquela velha infiltração que ela andava para arranjar. Então, por volta da meia-noite, veio o som que fez o seu coração parar. Estalido. Um ramo enorme do carvalho no quintal tinha partido, caindo com estrondo contra o lado do edifício. O apartamento inteiro estremeceu. Os rapazes gritaram. Naomi abraçou-os com força. Estamos bem, disse ela, tentando manter a voz calma. Estamos bem, mas o seu coração batia forte. Aquele ramo tinha atingido perto do quarto deles. Demasiado perto. Ela pegou no telemóvel e ligou para o senhorio, sem resposta. Depois para a manutenção do edifício. Direto para o voicemail. Os rapazes estavam a chorar agora, aterrorizados. Naomi não pensou, apenas ligou. Ethan atendeu ao primeiro toque. Naomi? O que se passa? Um ramo de árvore atingiu o edifício. Os rapazes estão assustados. Não sei o quão grave é. Não consigo falar com ninguém. Estou a ir. Agora mesmo. Não saia. Mantenha-se afastada das janelas. Chego aí em 10 minutos. Ele chegou em 8. Naomi abriu a porta e encontrou-o encharcado, a água a escorrer-lhe do cabelo. Tinha claramente corrido do carro. Está magoada? Os rapazes estão magoados? Estamos bem. Só assustados. Ele viu os rapazes encolhidos no sofá, embrulhados em cobertores. Ajoelhou-se à frente deles. Olá, rapazes. Ouvi dizer que houve alguma emoção esta noite. Uma árvore caiu na nossa casa, disse Liam com a voz a tremer. Deve ter sido assustador, mas sabem que mais? As árvores caem sempre nas tempestades. É só a natureza. E a vossa mamã manteve-vos seguros, certo? Eles acenaram com a cabeça. Bom, agora é isto que vamos fazer. Eu vou verificar os estragos, certificar-me de que está tudo seguro. E se não for seguro ficar aqui esta noite, vêm todos para a minha casa. Combinado? Vai ficar conosco? Perguntou Noah. Não vou a lado nenhum. Ethan foi lá fora com a lanterna. Naomi observava da janela enquanto ele examinava o ramo, o exterior do edifício, os estragos. Ele voltou, encharcado e enlameado. O ramo abriu um buraco na parede exterior. Não chegou ao apartamento, mas não é seguro. Aquela secção inteira da parede pode colapsar, e há danos de água. Não podem ficar aqui esta noite. Vou ligar para um hotel. Não, vem para minha casa. Ethan, por favor, não discuta. Agora não. Deixe-me ajudar. Naomi olhou para os filhos, ainda assustados, ainda a tremer. Depois para Ethan, firme e seguro. Está bem, sussurrou ela. Está bem. Reuniram rapidamente os essenciais. Roupas, escovas de dentes, os bonecos de peluche dos rapazes. Depois, Ethan levou-os todos para o carro através da chuva torrencial. A viagem até a sua cobertura foi silenciosa, exceto pela tempestade. Os rapazes deram as mãos no banco de trás. Quando chegaram, o edifício de Ethan estava impecável, luxo e segurança. O porteiro saudou-os. O elevador era suave e silencioso. A sua cobertura era deslumbrante. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Mobília moderna, impecável. Os rapazes ficaram na entrada, com os olhos arregalados. Uau! Liam exclamou. É só um sítio, disse Ethan, mas tem quartos de hóspedes. E acho que podemos encontrar algo seco para toda a gente vestir. Ele levou Naomi ao quarto principal. Você e os rapazes podem dormir aqui. Tem uma casa de banho anexa. Eu fico com o sofá. Não podemos tirá-lo da sua própria cama. Sim, podem. Por favor. Ele encontrou roupas para todos. As suas t-shirts que ficavam como vestidos em Naomi. E algumas camisas velhas que cortou para servir os rapazes. Pelo menos, ficaram secos. Pela 1 da manhã, a tempestade tinha passado.
Os rapazes estavam a dormir na enorme cama de casal de Ethan, finalmente calmos. Naomi encontrou Ethan na varanda, a olhar para a cidade. Obrigada, disse ela, por ter vindo. Por isto, telefonou. Eu vim. É o que se faz pelas pessoas que se... Ele parou. Pelas pessoas que se quê? Ele virou-se para encará-la. Pelas pessoas de quem se gosta. Naomi prendeu a respiração. Ficaram ali no rescaldo da tempestade, a cidade a cintilar lá embaixo, algo não dito pairando no ar entre eles. Ethan, eu sei. Sei que ainda não chegamos lá. Talvez nunca cheguemos. Mas preciso que saiba. Já não é só sobre os rapazes. É sobre si. É sobre nós. Todos nós. Não sabes o que dizes. Sim, sei. Pela primeira vez em anos, sei exatamente o que estou a dizer. Ele deu um passo mais perto. Perto o suficiente para ela ver as gotas de chuva ainda agarradas ao cabelo dele. Perto o suficiente para sentir o calor que irradiava dele. Estava tão perdido, disse ele em voz baixa, a correr atrás de sucesso, estatuto e coisas sem importância. E então vi-te naquele casamento com os nossos filhos, e foi como acordar. Como lembrar-me de quem eu costumava ser, de quem eu quero ser. As pessoas não mudam. Não estou a mudar. Estou a tornar-me. A tornar-me o homem que merecias há 7 anos. O pai que os nossos filhos merecem agora. A pessoa que eu deveria ter sido desde o início. Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. Magoaste-me. Eu sei. Deixaste-me sozinha e assustada. Eu sei. E peço desculpa, lamento muito. Como é que volto a confiar em ti? Observa-me. Todos os dias. E vê se continua a aparecer. Se continua a escolher-te. A escolhê-los. A escolher-nos. Uma lágrima escorregou pela sua face. Ethan estendeu a mão, limpando-a gentilmente com o polegar. Não te estou a pedir para me perdoares esta noite, disse ele. Estou apenas a pedir para me deixares continuar a tentar. Naomi fechou os olhos, sentindo o peso de 7 anos, a dor, a solidão, a raiva. E então, surpreendentemente, sentiu algo mais. Esperança. Ok, sussurrou ela. Continua a tentar. Quando abriu os olhos, ele estava a sorrir de verdade, não o sorriso de negócios ensaiado, mas algo real e vulnerável. Vou, prometeu ele, vou. Ficaram na varanda um pouco mais, sem se tocarem, mas juntos, a ver as nuvens de trovoada a dissiparem-se para revelar estrelas. Lá dentro, os filhos dormiam pacificamente. Lá fora, o mundo tinha mudado, e talvez, só talvez, estivessem a começar a curar. A manhã chegou com o sol dourado a espreitar pelas janelas da penthouse. Naomi acordou lentamente, confusa com a maciez pouco familiar da cama, os lençóis de alta qualidade, o zumbido suave do ar-condicionado caro. Então lembrou-se. A tempestade, a árvore, Ethan. Sentou-se rapidamente. Os miúdos ainda dormiam ao lado dela, emaranhados em cobertores que provavelmente custavam mais do que a sua renda mensal. Noah tinha o polegar na boca, um hábito que ele tinha em grande parte perdido, mas que regressava quando estava estressado. Leon estava esparramado de lado, ocupando mais do que a sua parte da cama. Ela saiu discretamente e dirigiu-se em passos leves para a sala de estar. Ethan estava a dormir no sofá, com um braço sobre o rosto. Tinha-lhes dado a sua cama e ficado com aquele sofá moderno de aspecto ridiculamente desconfortável. As suas pernas pendiam da ponta e ele tinha amassado uma almofada decorativa debaixo da cabeça. Naomi ficou ali a observá-lo. O seu peito subia e descia uniformemente. No sono, o rosto dele era mais suave, mais jovem. Ela podia ver vestígios do homem por quem se tinha apaixonado há 7 anos, antes que a ambição o tivesse endurecido, antes que o sucesso o tivesse mudado. Ou talvez ele não tivesse mudado. Talvez ele apenas se tivesse perdido. Talvez ambos. Ela dirigiu-se à cozinha tentando ser silenciosa. O espaço era imaculado, todo em granito e aço inoxidável, tudo no seu devido lugar. Encontrou café e começou a prepará-lo. Depois investigou o frigorífico. Estava praticamente vazio. Umas embalagens de takeaway, uma caixa de cerveja cara, ovos, mas tinham caducado na semana passada. Esta era a cozinha de alguém que não vivia realmente ali. Alguém que comia fora, pedia para entregar, nunca se sentava à mesa para uma refeição caseira. Alguém que estava sozinho, bom dia. Ela virou-se. Ethan estava sentado com o cabelo em todas as direções, a esfregar os olhos. Bom dia. Desculpa, não queria acordar-te.
Não acordaste. Tenho sono leve. Ele levantou-se, esticando-se. Como dormiste? Melhor do que tu, presumo. Esse sofá parece terrível, ele sorriu. É de design. Custou 3.000 euros. E sim, é a peça de mobiliário mais desconfortável que alguma vez tive. Por que é que o compraste? Porque tinha bom aspecto. Era o que eu fazia. Comprava coisas com bom aspecto sem pensar se eram realmente boas. Ele dirigiu-se à máquina de café. Mas estou a aprender. Ficaram na cozinha a beber café enquanto o sol subia, pintando a cidade de ouro e rosa. Sentia-se algo doméstico, íntimo, como algo que tinham feito 1000 vezes antes em vez de apenas uma. Preciso de ligar ao meu senhorio, disse Naomi, para ver qual a extensão dos danos. Já o fiz. Liguei-lhe às 7. Tens o número do meu senhorio? Arrancei-o da ficha de contatos de emergência afixada no átrio do teu prédio. Espero que não seja demasiado assustador. Ela sorriu, apesar de si mesma. Talvez um pouco. O que é que ele disse? O inspetor de obras tem de vir primeiro. Pode demorar alguns dias até poderes voltar. E mesmo assim, podem precisar de vos realojar enquanto fazem as reparações. Toda a parede exterior precisa de obras. Naomi fechou os olhos. Não posso pagar um hotel por dias. E não posso faltar ao trabalho. Não vais para um hotel, vais ficar aqui. Ethan, tenho 3 quartos. Os miúdos podem partilhar um, tu podes ter outro. Não é um grande problema. É um grande problema. Esta é a tua casa. E tu és a mãe dos meus filhos. Isso faz com que seja a tua casa também, se precisares. Ele pousou a chávena de café. Por favor, deixa-me fazer isto. Deixa-me ajudar. Antes que ela pudesse responder, pequenos pés trovejarem pelo corredor. Os miúdos apareceram, um pouco desorientados, mas entusiasmados. Mamã, este lugar é tão fixe. Liam correu para as janelas. Estamos tão alto. Consigo ver a cidade inteira, acrescentou Noah, apertando o nariz ao vidro. Ethan ajoelhou-se. Bom dia, malta. Dormiram bem? Sim. A tua cama é mesmo grande. Grande o suficiente para os dois e para a vossa mamã. Por falar nisso, estão com fome? Podíamos pedir o pequeno almoço. De que é que gostam? Panquecas? Waffles? Podemos mesmo pedir o pequeno almoço? Os olhos de Liam estavam arregalados. Claro, há um ótimo sítio lá embaixo que entrega. 20 minutos depois estavam sentados à mesa de jantar de Ethan, que Naomi suspeitava nunca ter sido usada para jantar, a comer waffles belgas com morangos e chantilly. Os miúdos tagarelavam alegremente, o medo da noite passada esquecido. Naomi observava Ethan com eles. Ele estava a melhorar nisto, mais natural. Cortou o waffle de Noah em pedaços mais pequenos, sem que lhe fosse pedido. Limpou o xarope do rosto de Liam. Ouviu as suas histórias divagantes sobre os sonhos da noite passada. Estava a tornar-se um pai. Depois do pequeno almoço, Naomi ligou para o trabalho para explicar a situação. A supervisora foi compreensiva. As tempestades no litoral aconteciam, e enfermeiras que aparecessem encharcadas e exaustas não seriam de grande utilidade para os pacientes. Ela tinha os 2 dias seguintes de folga de qualquer maneira. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela a Ethan. O que quiseres. Fica aqui e relaxa. Volta à tua casa para ir buscar mais roupa. Ou, ele hesitou. Há algo que eu gostaria de mostrar aos miúdos, se estiveres de acordo. O quê? O meu escritório. O projeto do edifício Morrison em que tenho estado a trabalhar. Ainda não está pronto, mas a estrutura já está levantada. Pensei que eles podiam achar fiche. Podíamos ir ao estaleiro de obras e eles podiam ver o edifício. Talvez conhecer a minha equipa. Naomi ponderou. Os miúdos eram fascinados por construção. Podiam observar betoneiras e gruas durante horas. Ok, disse ela. Mas precisam de roupa primeiro. E eu também. Foram de carro para o apartamento de Naomi à luz do dia. Os danos pareciam piores do que na noite anterior. O ramo enorme de carvalho tinha perfurado o revestimento, deixando uma ferida aberta. Fita amarela de precaução isolava a área. Lá dentro tudo estava praticamente intacto, mas o teto do corredor tinha caído, deixando o isolamento encharcado e gesso por todo o lado. Oh, não, sussurrou Naomi. Ethan pousou uma mão no ombro dela. São apenas coisas. Vocês estão todos seguros. Isso é o que importa. Juntaram roupa, brinquedos, os livros favoritos dos miúdos. Naomi pegou nos seus uniformes de enfermeira e nos álbuns de fotografias que guardavam imagens da sua mãe. Tudo o essencial cabia em 3 malas.
Quando estavam a sair, o senhorio chegou com o inspetor. Dona Parker, lamento muito por isto, disse o senhorio. O seguro cobrirá tudo, mas as reparações podem levar de 6 a 8 semanas. 8 semanas? Naomi sentiu-se tonta. Onde é que vai ficar? Posso ajudá-la a encontrar alojamento temporário. Ela vai ficar comigo, disse Ethan firmemente. Pelo tempo que precisar. Os olhos do senhorio arregalaram-se ligeiramente, observando o carro caro de Ethan, as suas roupas de design. Oh, bem, então isso é bom. No carro, Naomi estava em silêncio. Estás bem? Perguntou Ethan. 8 semanas. Isso são 2 meses. E então? Então não posso incomodar-te por 2 meses. Não estás a incomodar. Eu quero-te lá. Ethan, mamã, vamos ver o edifício grande agora. Liam interrompeu do banco de trás. Ethan encontrou o olhar dela. Terminariam aquela conversa mais tarde. O edifício Morrison ficava no centro, um esqueleto de aço e betão a estender-se pelo céu. Veículos de construção pontuavam o local. Trabalhadores de capacete moviam-se com um propósito. Ethan estacionou e veio com 4 capacetes, de adulto para ele e Naomi, e 2 de criança que tinha pedido à equipa para encomendar especialmente. Estes são para vocês, disse ele aos miúdos. Cada trabalhador num estaleiro de obras precisa de um capacete para segurança. Os miúdos ficaram deliciados. Pareciam adoráveis com os capacetes sobredimensionados a abanar nas suas cabeças. Ethan guiou-os pelo local, explicando tudo. Este seria o átrio. Aquelas vigas de aço suportariam 15 andares de apartamentos de luxo. Aquela grua estava a levantar materiais para os níveis superiores. Os miúdos fizeram 1 milhão de perguntas. O mestre de obras, um homem corpulento chamado Tom, simpatizou imediatamente com eles. Tens bons instintos, disse Tom a Liam, que perguntara por que é que as vigas eram em forma de I. Essa é exatamente a pergunta certa. As vigas em I são mais fortes e usam menos aço. Miúdo inteligente. Ele é filho do pai, disse Tom a Ethan, e algo no rosto de Ethan transformou-se com orgulho. Marcos apareceu por volta do meio-dia. Olhou-os 2 vezes, surpreendido ao vê-los. Ora. O homem de família traz a sua família para o trabalho. Marcos, esta é a Naomi, e estes são os meus filhos, Liam e Noah. Os meus filhos. Dizia-o de forma tão natural agora, com tanto orgulho. Marcos apertou a mão de Naomi. É um prazer conhecer-te oficialmente. O Ethan fala sempre de vocês. Fala, constantemente. Na verdade, está a tornar-se irritante. Mas Marcos estava a sorrir. Pediram almoço a uma carrinha de comes e bebes, cachorros quentes e batatas fritas que os miúdos devoraram. Sentaram-se numa pilha de madeira a observar os trabalhadores, os miúdos a balançar as pernas e a perguntar quando podiam voltar. Quando quiserem, disse Ethan. No caminho para casa, e Naomi notou que já pensava na penthouse dele como casa, os miúdos adormeceram no banco de trás, exaustos de tanta excitação. Obrigada por hoje, disse Naomi em voz baixa. Eles adoraram. Eu também. Tenho estado a trabalhar neste projeto há 1 ano e nunca significou nada até que eu pudesse partilhar com eles. Eles acham que agora és basicamente um super-herói. E tu? O que achas? Ela olhou para ele. Olhou mesmo. Acho que estás a tentar, e isso importa. Os dias caíram num ritmo. Naomi ia trabalhar, os seus turnos no Hospital Central eram longos, mas geríveis. Ethan ajustou o seu horário trabalhando de casa sempre que podia, saindo mais cedo para estar lá quando os miúdos chegavam da escola. Ele aprendeu a fazer os seus lanches favoritos, a ajudar com os trabalhos de casa, a arbitrar as suas discussões de forma justa. Grace visitava frequentemente, trazendo compras e carinho. Ela e Naomi estabeleceram uma amizade fácil, criando laços com histórias de Ethan em criança. Era um rapaz tão sério, disse Grace numa tarde, enquanto os miúdos brincavam. Sempre preocupado em fazer tudo na perfeição. Eu dizia-lhe, querido, não faz mal errar. Mas ele nunca me acreditava. Ele está a aprender agora, disse Naomi. Graças a ti e a esses miúdos lindos. Uma noite, Ethan chegou a casa e encontrou Naomi a ensinar os miúdos a fazer biscoitos. A cozinha era um desastre. Farinha por todo o lado, pepitas de chocolate espalhadas pela bancada. Os miúdos tinham-nas no cabelo. O que aconteceu aqui? Perguntou ele, a rir. Estamos a fazer biscoitos, anunciou Noah. Queres ajudar? Com certeza. Terminaram os biscoitos juntos.
os 4 amontoados na cozinha. Quando terminaram, sentaram-se à mesa a comer biscoitos quentes com pepitas de chocolate e leite frio. Este é o melhor dia, declarou Liam. Ethan encontrou o olhar de Naomi. Ela estava a sorrir de verdade, e algo passou entre eles. Algo quente e não dito. Mais tarde, depois de os miúdos estarem a dormir, sentaram-se na varanda. Tinha se tornado o seu lugar, onde conversavam depois de dias longos, onde podiam ser honestos. Tenho uma pergunta, disse Ethan, e podes dizer que não. Ok. Há um jantar da empresa na próxima semana. Investidores, sócios, pessoas importantes. Normalmente vou com. Ele parou. Costumava ir com a Vanessa, mas gostaria de te levar, se quiseres. Eu? Sim, tu. Quero que conheçam a mulher que... Ele fez uma pausa, procurando as palavras. A mulher que importa. Ethan, não tenho nada para vestir para um jantar chique com investidores. Nós vamos arranjar-te algo. Isso não é um problema. Não é pelo vestido. É sobre... Eu não faço parte desse mundo. Sou enfermeira. Não sei falar de desenvolvimento imobiliário e carteiras de investimento. Não precisas de saber sobre isso. Apenas sê tu mesma. É tudo o que eu quero. Naomi hesitou. Isto parecia uma linha que ainda não tinham cruzado. Ir a um evento de trabalho juntos era público, oficial. Significava algo. O que é que as pessoas vão pensar? Perguntou ela. Sobre nós, sobre os miúdos. Eu não me importo com o que as pessoas pensam mais. Esse era o meu problema antes. Preocupava-me demasiado com as aparências, com o que as pessoas certas pensavam. Ele estendeu a mão pela pequena mesa, pegando na dela. Eu preocupo-me contigo, com a nossa família. É só isso. A nossa família. As palavras fizeram o coração dela dar um salto. Ok, disse ela. Eu vou. O sorriso dele podia ter iluminado a cidade. As compras do vestido foram uma experiência. Grace insistiu em vir, trazendo experiência e entusiasmo. Foram a uma boutique na zona histórica, onde a proprietária conhecia Grace pelo nome. Naomi experimentou 6 vestidos antes de encontrar o ideal. Era azul noite, simples mas elegante, assentando-lhe na perfeição. Nem demasiado chamativo, nem demasiado simples. Simplesmente certo. Estás deslumbrante, disse Grace. Estou com um ar caro, retorquiu Naomi, verificando a etiqueta do preço. Não posso pagar isto. É um presente, disse Grace firmemente. Da minha parte, deixa-me fazer isto. Grace, por favor, nunca tive a oportunidade de fazer coisas assim com o meu filho. Ele sempre me afastou, dizendo que não precisava de ajuda. Deixa-me ajudar agora. Deixa-me fazer parte disto. Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. Ok, obrigada. Na noite do jantar, Ethan não conseguia tirar os olhos dela. Ela estava incrível. O vestido, sim, mas mais do que isso, ela parecia confiante, forte, bonita de uma forma que nada tinha a ver com a roupa. Estás a olhar fixamente, disse ela, ajustando os brincos. Podes culpar-me? Os miúdos fizeram um assobio de admiração quando a viram. Um truque que Marcos lhes tinha ensinado. Grace estava a fazer de babysitter, instalada no sofá com livros e lanches. Divirtam-se vocês os dois, disse Grace. E Ethan, não estragues isto. Não vou, mãe. O jantar foi num restaurante requintado com vista para o porto. Os investidores e sócios de Ethan estavam lá com as suas esposas. Casais influentes em fatos caros e vestidos de design. Vanessa também estava lá. Naomi sentiu-a antes de a ver. Aquele olhar frio do outro lado da sala. Vanessa parecia perfeita, como sempre, usando um vestido vermelho que gritava por atenção, a maquilhagem impecável, o sorriso afiado. Ignora-a, sussurrou Ethan. Ela está a olhar. Deixa-a. Encontraram a sua mesa. Marcos estava lá com a sua namorada, uma mulher alegre chamada Denise, que imediatamente puxou conversa com Naomi. Durante o jantar, Ethan manteve a mão no joelho de Naomi por debaixo da mesa, uma presença constante e tranquilizadora. Ele apresentou-a a todos que paravam na sua mesa. Esta é a Naomi Parker. Ela é enfermeira no Hospital Central e a mãe dos meus filhos. Ele disse-o com orgulho, sem vergonha, sem constrangimento. Apenas factos claramente afirmados. As reações foram mistas. Algumas pessoas foram genuinamente calorosas, perguntando sobre os miúdos, sobre o trabalho dela. Outras eram mais reservadas. Os seus sorrisos não chegavam bem aos olhos.
Vanessa aproximou-se durante a sobremesa. Ethan, Naomi. Ela disse o segundo nome como se tivesse um gosto amargo. Vanessa, disse Ethan neutralmente. Vejo que avançaste rapidamente. Avancei. Há uma diferença. O sorriso de Vanessa era de gelo. Que conveniente. Família instantânea. Nenhum esforço necessário. Exigiu muito esforço, disse Naomi em voz baixa. Tenho dedicado esforço há 5 anos. E agora colhes os frutos? Que bom. Vanessa. Ethan começou. Não, está tudo bem. Naomi levantou-se, encontrando os olhos de Vanessa. Eu sei o que pensas, que sou uma caça-fortunas que o prendeu com filhos, mas não pedi o dinheiro dele. Não pedi nada, exceto que ele atendesse o telefone há 6 anos. Construí uma vida para os meus filhos sem ele, e estávamos bem. Estamos bem. O que quer que aconteça entre mim e o Ethan não é sobre estatuto ou dinheiro, é sobre família. As mesas próximas tinham ficado em silêncio, as pessoas fingindo não ouvir, mas absolutamente atentas. O rosto de Vanessa ficou vermelho. Achaste que és melhor que eu porque tens os filhos dele? Achas que isso te torna especial? Acho que me torna a mãe deles. É só isso. Vanessa abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas Marcos apareceu. Vanessa, acho que estão à tua espera na tua mesa, disse ele com suavidade. O teu acompanhante está à tua procura. Ela lançou-lhes um olhar venenoso antes de se afastar, os saltos a tilintar de forma audível. Naomi sentou-se, as mãos a tremer ligeiramente. Ethan pegou na mão dela. Foste incrível. Provavelmente não devia ter dito nada. Não, ela precisava de ouvir. Todos precisavam de ouvir. Ele elevou ligeiramente a voz, olhando em redor para as faces interessadas. Para quem estiver a perguntar, a Naomi está aqui porque eu quero que ela esteja aqui. Porque ela é importante para mim. Porque ela é a melhor coisa que me aconteceu. E eu fui demasiado estúpido para perceber há 7 anos. Alguma pergunta? Silêncio. Depois, alguém começou a bater palmas. Marcos. Depois Denise. E outros juntaram-se. Naomi sentiu o rosto queimar, mas Ethan estava a sorrir. Mais tarde, no carro a caminho de casa, ela disse, aquilo foi constrangedor. Que parte? Tudo. O confronto, o discurso, os aplausos. Queria dizer cada palavra. Eu sei. É isso que o torna constrangedor. Mas ela estava a sorrir. Em casa, Grace relatou que os miúdos tinham sido uns anjos perfeitos. Estavam a dormir no quarto de hóspedes, que se tinha tornado o deles, rodeados por brinquedos e livros que pareciam multiplicar-se diariamente. Depois de Grace sair, Ethan e Naomi ficaram no corredor entre os quartos. O dele numa ponta, o dela na outra. Obrigado por esta noite, disse ele. Obrigada por me defenderes. Sempre. Ele hesitou. Naomi, sei que estamos a ir com calma, e eu respeito isso. Mas preciso que saibas uma coisa. O quê? Estou a apaixonar-me por ti. De novo. Ou talvez nunca tenha parado. Não sei. Mas o que quer que tenhamos tido há 7 anos, isto é melhor. Mais profundo. Real. Naomi ficou sem fôlego. Ethan, não precisas de dizer nada. Só precisava que soubesses. Ele começou a afastar-se, mas ela segurou-lhe a mão. Espera. Ele virou-se. Ela deu um passo mais perto, perto o suficiente para ver as pintinhas douradas nos olhos cor de avelã. Perto o suficiente para sentir o calor dele. Estou assustada, sussurrou ela. Eu sei, magoaste-me uma vez. E se o fizeres de novo? Então passarei o resto da minha vida a compensar-te. Mas não te vou magoar de novo, Naomi. Juro. Ela procurou no rosto dele, à procura de dúvida, de hesitação. Encontrou apenas certeza. Também estou a apaixonar-me, admitiu ela. E isso aterroriza-me. Vamos cair juntos. Eu apanho-te. Prometes? Prometo. Ela beijou-o então. Suave e gentil, uma pergunta e uma resposta. Ele puxou-a para mais perto, as mãos nos cabelos dela, o coração a bater contra o dela. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Uau, disse Naomi. Sim, uau. Ficaram ali no corredor, com as testas a tocar-se, nenhum querendo mover-se. Provavelmente devíamos ir para os nossos quartos separados, disse Naomi. Os miúdos podem acordar. Provavelmente. Nenhum deles se moveu. Finalmente, Ethan riu. Ok, eu vou. Mas amanhã falamos sobre isto. Ok. Ele beijou-lhe a testa e foi para o seu quarto. Ela observou-o partir. Depois flutuou para o seu próprio quarto. Deitou-se na cama, tocando os lábios,
sentindo-se como uma adolescente de novo. E pela primeira vez em 7 anos, Naomi permitiu-se acreditar em segundas oportunidades. A semana seguinte passou num borrão de felicidade. Ethan e Naomi já não escondiam a sua relação. Deram as mãos no parque. Ele beijava-a de despedida antes do trabalho. Riam de piadas internas. Os miúdos notaram. Tu e a mamã são namorados? Perguntou Liam um dia. Ethan olhou para Naomi. Ela acenou ligeiramente com a cabeça. Sim, amiguinho, estás bem com isso? Os miúdos olharam um para o outro, tendo uma das suas conversas silenciosas de gêmeos. Depois, sorriram. Isso quer dizer que vais ficar para sempre? Perguntou Noah. Se a tua mamã me deixar. Mamã, vais deixá-lo? Naomi riu. Veremos. Mas os olhos dela disseram sim a Ethan. Alguns dias depois, o senhorio ligou. As reparações demorariam mais tempo do que o esperado. Possivelmente 3 meses. 3 meses, Naomi disse a Ethan. Não consigo ficar aqui tanto tempo. Por que não? Porque não é a minha casa. Poderia ser. Ela olhou para ele. O quê? Mudem-se. Oficialmente. Tu e os miúdos. Façam desta a vossa casa. Ethan, estamos juntos há 2 semanas. Temos 2 filhos juntos. Acho que podemos saltar algumas das etapas habituais de um namoro. Não é assim que isto funciona. Por que não? Amo-te. Estás a apaixonar-te por mim. Os miúdos estão felizes aqui. Por que esperar? Por que e se não resultar? E se discutirmos e se... Então vamos resolver. Como adultos, como parceiros, como família. Naomi sentou-se no sofá, assoberbada. Isto está a estar a acontecer tudo tão depressa. Ethan sentou-se ao lado dela. Perdemos 7 anos, não quero desperdiçar mais tempo. E os miúdos? E se eles se afeiçoarem e depois... Já estão afeiçoados. E eu também. E tu também. Ele tinha razão. Ela sabia que ele tinha razão. Posso pensar nisso? Claro. Tira todo o tempo que precisares. Naquela noite, Naomi deitou-se na cama a pensar. O sensato seria encontrar o seu próprio lugar, manter limites, proteger-se a si e aos miúdos. Mas ela não queria ser sensata, queria ser feliz, e era feliz ali. Os miúdos estavam a prosperar. Ethan era tudo o que ela tinha esperado que ele pudesse ser. Eram uma família. Então, por que lutar contra isso? Pela manhã, encontrou Ethan na cozinha a fazer café. Certo, ela disse. Certo, o quê? Certo, ficamos. Oficialmente. O rosto dele iluminou-se. A sério, mas eu pago as compras e lavo a roupa. Isto é uma parceria, não uma esmola. Feito. Ele puxou-a para os braços dele. Não te vais arrepender disto. É bom que não. Ele beijou-a, profundo e lento, até ela se esquecer do porquê de alguma vez ter tido medo. Contaram aos miúdos naquela noite durante o jantar. Temos algo para vos dizer, Naomi disse. Esta vai ser a nossa casa agora. Não só por um tempinho. A sério. Como se sentem em relação a isso? Os miúdos olharam uns para os outros, depois para Ethan, depois para a mãe deles. Isso significa que o Ethan é o nosso pai agora? Perguntou Liam. A sala ficou em silêncio. Ethan ajoelhou-se, ficando ao nível dos olhos deles. Sempre fui o vosso pai. Só não sabia que existiam, mas agora sei. E não vou a lado nenhum. Se me quiserem chamar pai, adoraria. Mas se me quiserem continuar a chamar Ethan, também não há problema. Como queres que te chamemos? Perguntou Noah. O que vos parecer certo? Os miúdos pensaram seriamente nisto. Podemos tentar, pai? Disse Liam. E se for estranho, dizemos-te. Os olhos de Ethan encheram-se de lágrimas. Parece-me perfeito. Certo. Pai. Liam experimentou a palavra. Depois sorriu. Sim, pai, pai. Noah repetiu. E riu-se. Naomi cobriu a boca, chorando de alegria. Ethan puxou-os todos para um abraço, desajeitado e perfeito e cheio de amor. A minha família, ele sussurrou. A nossa família, Naomi corrigiu. 6 meses depois, Naomi estava ao balcão da cozinha a ver o sol nascer sobre Lisboa. A cidade estava a acordar, o trânsito a começar a rugir, luzes a acender-se em edifícios distantes. Esta vista tinha se tornado familiar. Casa. Atrás dela, ouviu passos. Ethan apareceu com o cabelo despenteado do sono, a usar a t-shirt e as calças de pijama que tinha vestido, quando Noah tinha trepado para a cama deles às 2 da manhã, assustado por um pesadelo. Café, ele murmurou.
Já está feito. De nada. Ele serviu uma chávena e juntou-se a ela na janela. Os miúdos ainda a dormir? Finalmente. Depois do pesadelo do Noah, o Liam acordou e quis água. Depois os dois quiseram uma história. Depois tiveram de ir à casa de banho. Lembro-me. Eu estava lá. Ele sorriu. Bem-vindos à parentalidade. Eu já sou mãe há 5 anos. É verdade. Mas agora tens apoio. Ela encostou-se a ele. O melhor apoio de sempre. Ficaram juntos num silêncio confortável, a ver a cidade acordar. Quero perguntar-te uma coisa, Ethan disse. Certo. Ele pegou na mão dela, e ela sentiu algo fresco deslizar para o seu dedo. Olhou para baixo. Um anel. Simples, elegante, perfeito. Casa comigo, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma promessa. Naomi olhou para o anel, depois para ele. Ethan, eu sei que dissemos que iríamos com calma, mas já perdemos tempo suficiente. Quero casar contigo. Quero oficializar isto. Quero que sejamos uma família em todos os sentidos. Ele segurou-lhe o rosto. Diz que sim. Ela deveria ser cautelosa, sensata, pensar mais nisso. Mas tinha sido cautelosa durante 5 anos. Tinha sido sensata durante demasiado tempo. Sim, ela disse. Sim, caso contigo. Ele beijou-a enquanto o sol nascia, pintando a cozinha de dourado. Na outra divisão, os filhos deles dormiam pacificamente. Isto era tudo o que ela tinha deixado de se permitir sonhar. O amor, a parceria, a família completa. Devíamos acordar os miúdos? Ethan Reynolds tinha tudo. Milhões na conta. Uma noiva deslumbrante ao braço e uma reputação que lhe abria todas as portas nos círculos mais exclusivos da sociedade lisboeta. Mas um único momento num casamento de alta sociedade destruiria a imagem cuidadosamente construída que ele passara anos a edificar. Quando a ex-namorada entrou pelas portas com 2 meninos de 5 anos, que se pareciam exatamente com ele, os sussurros começaram, as câmaras dispararam, e o mundo perfeito de Ethan desabou em tempo real. Ele ignorara as chamadas dela 6 anos antes, bloqueou o número e seguiu em frente sem olhar para trás, sem nunca saber que ela estava grávida dos filhos dele. Agora, parado, petrificado, perante 200 convidados, teria de enfrentar o maior erro da sua vida. E a mulher que abandonara? Ela tinha todas as cartas na mão. Subscreva e comente abaixo se alguma vez testemunhou o karma apanhar alguém que se julgava intocável, porque esta história está prestes a levá-lo numa viagem que não esquecerá. O sol de verão escaldava sobre Cascais, transformando a cidade histórica num postal de encanto litoral. As ruas eram ladeadas por jacarandás, as suas flores roxas perfumando o ar morno. Grandes vivendas senhoriais com alpendres espaçosos erguiam-se orgulhosas, as suas janelas refletindo a luz dourada da tarde. Dentro da quinta dos Reynolds, Ethan estava diante de um espelho de corpo inteiro, ajustando o casaco do seu fato azul marinho. Tudo tinha de estar perfeito. Hoje não era um casamento qualquer. Era a sua oportunidade de mostrar a todos o quão alto tinha chegado. De um recém-licenciado em gestão a lutar para sobreviver a um milionário aos 32 anos. Ele ganhara cada euro, cada contacto, cada aceno de respeito. Meu amor, isto está bem assim? Vanessa entrou na sala, os saltos dos sapatos a tilintar no chão de madeira. Usava um vestido de designer que realçava cada curva, o tecido a brilhar quando se movia. O telemóvel já estava na mão, a câmera pronta. Ethan olhou para o reflexo dela. Estás ótima. Só ótima. Ela fez beicinho tirando uma selfie. Este vestido custou 3.000 euros. Estás perfeita, corrigiu ele, ajeitando a gravata. Vanessa sorriu, satisfeita. Aproximou-se dele, levantando o telemóvel para uma fotografia de casal. Vamos ser o par mais deslumbrante lá. Toda a gente vai falar de nós. Era exatamente isso que Ethan queria. Ele tinha trabalhado demasiado para se misturar no fundo. O casamento dos Mitchell estaria repleto da elite de Lisboa e Cascais. Empresários, políticos, famílias de antiga fortuna. Pessoas que importavam. Pessoas cujas opiniões podiam abrir portas. A mãe dele apareceu na soleira da porta, elegante num vestido azul claro. Gracie Reynolds envelhecera lindamente, o cabelo prateado penteado em ondas suaves. Mas os seus olhos, sempre tão perspicazes, estudavam o filho com uma preocupação silenciosa. Pronto?
perguntou ela. Mais do que pronto, disse Ethan, exibindo o sorriso confiante que lhe fechara uma centena de negócios. A expressão de Grace não mudou. Lembra-te, filho, os casamentos são sobre amor, não sobre impressões. Eu sei disso, mãe. Ela acenou, mas algo cintilou no seu rosto. Dúvida, talvez, ou tristeza. Virou-se e afastou-se antes que ele pudesse perguntar. A tua mãe é tão dramática, murmurou Vanessa, verificando a maquilhagem pela última vez. É só um casamento. Mas não era só um casamento. Não para Ethan. Era um palco, e ele pretendia brilhar. A cerimônia teve lugar no pátio da Quinta dos Mitchell, onde cadeiras brancas formavam filas perfeitas sob carvalhos centenários. A luz do sol da tarde filtrava-se através das folhas, projetando sombras dançantes na relva. Ethan e Vanessa chegaram elegantemente atrasados, fazendo a sua entrada quando a maioria dos convidados já estava sentada. As cabeças viraram-se. Sussurros ondularam pela multidão. A mão de Vanessa apertou o braço dele, o seu sorriso ensaiado nunca vacilando. Encontraram lugares perto da frente, perto o suficiente para serem notados. Enquanto a cerimônia começava, Ethan mal prestou atenção aos votos. Estava demasiado ocupado a catalogar quem estava presente. O deputado Batista 3 filas atrás. A família Ashford, de antiga fortuna lisboeta, sentada à esquerda. Marcos, o seu melhor amigo e sócio, cruzou o olhar com ele e deu-lhe um sorriso cúmplice. Quando a cerimônia terminou e a hora do coquetel começou, Ethan trabalhou a multidão como se estivesse a fechar o maior negócio da sua vida. Apertou mãos, riu de piadas e certificou-se de que todos sabiam do seu mais recente empreendimento imobiliário. Ethan Reynolds, o menino de ouro em pessoa, disse o deputado Batista, dando-lhe um tapinha no ombro. Soube que acabou de comprar o edifício Morrison no centro. Fechei negócio na semana passada, confirmou Ethan. Estamos a convertê-lo em condomínios de luxo. Deverá estar pronto na próxima primavera. Impressionante, muito impressionante. Vanessa posava por perto, o telemóvel a captar todos os ângulos do elegante local. Já tinha publicado 6 stories e 3 fotografias. Os seus seguidores estavam a adorar. Minhas senhoras e meus senhores, anunciou o coordenador do casamento. Por favor, dirijam-se para a tenda da recepção para jantar e para os brindes. A área da recepção era deslumbrante. Uma enorme tenda branca tinha sido montada no relvado, o seu interior decorado com milhares de luzes cintilantes. Candeeiros de cristal pendiam do teto. Mesas redondas estavam cobertas com toalhas de linho cor de marfim, cada arranjo central uma obra-prima de rosas e hortênsias. Ethan e Vanessa estavam sentados numa mesa proeminente perto da mesa dos noivos. Enquanto os empregados traziam o primeiro prato, uma delicada salada de jardim com flores comestíveis, Ethan sentiu a familiar onda de satisfação. Este era o seu mundo agora. Ele pertencia a este lugar. Vou fazer um brinde, disse ele a Vanessa. Ela ergueu uma sobrancelha. Não te pediram para o fazer. Conheço o noivo. Andamos juntos na faculdade de gestão. Vai ficar tudo bem. Após os brindes oficiais do padrinho e da madrinha, Ethan levantou-se, taça de champanhe na mão. Um empregado entregou-lhe um microfone. A multidão acalmou-se, voltando a atenção para ele. Eu não estava a planear falar esta noite, começou ele, a voz suave e confiante, mas não podia deixar este momento passar sem dizer algumas palavras. Eu e o James conhecemos-nos há muito tempo. Foi então que os murmúrios começaram. No início, Ethan pensou que era apenas a reação das pessoas ao seu brinde, mas os sussurros tornaram-se mais altos, mais urgentes. As cabeças viraram-se para a entrada da tenda. Ethan seguiu o olhar deles. Uma mulher acabara de entrar. Ela movia-se com uma graça tranquila, a sua beleza natural contrastando com a multidão cintilante. A sua pele morena brilhava na luz suave. Usava um vestido amarelo simples, nada caro nem vistoso, mas de alguma forma ela impunha a atenção. O cabelo estava preso num coque arrumado, e ela portava-se com uma dignidade que não precisava de acessórios. Mas não era apenas a sua presença que fazia todos olharem. Eram os 2 meninos que lhe davam as mãos. Teriam talvez 5 anos, gêmeos idênticos com bonitos traços mestiços. A pele deles era um tom mais clara que a da mãe, o cabelo em caracóis suaves. Usavam camisas de botões e calções caqui a condizer, parecendo adoráveis e ligeiramente sobrecarregados pelo ambiente elegante.
A respiração de Ethan prendeu-se na garganta. Os meninos tinham os olhos dele, o seu exato tom de avelã, a mesma covinha na bochecha esquerda que ele herdara do pai, a mesma inclinação do nariz. O microfone quase lhe escorregou da mão. Ethan, Vanessa sibilou. O que se passa? Ele não conseguia responder. Não conseguia mover-se. A tenda parecia inclinar-se à sua volta. A mulher, ele conhecia-a. Deus, ele conhecia-a. Naomi. 7 anos desvaneceram-se num instante. Ele tinha 25 anos outra vez, acabado de sair da faculdade de gestão, a trabalhar como empregado de mesa num restaurante de hotel para pagar empréstimos. Ela era estudante de enfermagem, a trabalhar no turno da noite no mesmo hotel. Conheceram-se durante uma incursão noturna na cozinha, quando ambos estavam esfomeados após os turnos. O riso dela fora a primeira coisa pela qual se apaixonara. Depois a bondade dela, a forma como ela ouvia quando ele falava dos seus sonhos, a forma como ela acreditava nele quando ele mal acreditava em si mesmo. Namoraram durante 8 meses, 8 meses perfeitos e descomplicados, antes de surgir a sua primeira grande oportunidade. Uma proposta de emprego em Lisboa que prometia tudo o que ele sempre quisera. Ele pedira-lhe para ir com ele. Ela pedira-lhe para ficar. Ele partira. Sem discussões dramáticas, sem palavras zangadas, apenas distância, chamadas telefônicas que se tornavam mais curtas, mensagens que ficavam sem resposta. Até que, um dia, ele simplesmente deixou de tentar contactar. Ela também parou. A vida seguiu em frente, ou assim ele pensara. Agora parado, petrificado perante 200 convidados, Ethan compreendeu. Ela estivera grávida. Ela tentara dizer-lhe. Ele lembrava-se vagamente de chamadas perdidas, algumas mensagens de voz que ele estivera demasiado ocupado para retornar. Ele assumira que ela estava apenas com dificuldades em superar. Ele estivera tão enganado. Os olhos de Naomi encontraram os dele do outro lado da tenda. Ela não parecia zangada ou rancorosa, apenas cansada e talvez um pouco triste. Os meninos notaram que todos os olhavam e apertaram-se contra a mãe. Um deles, Liam ou Noah, como poderia ele saber, puxou o vestido dela. Mamã, por que é que toda a gente está a olhar para nós? Naomi curvou-se, sussurrando algo que os fez relaxar. Depois endireitou-se, examinando a sala até encontrar uma mesa vazia no canto de trás. Guiou os meninos para lá de cabeça erguida. Ethan! Vanessa agarrou-lhe o braço com força suficiente para doer. Senta-te, toda a gente está a olhar. Ele percebeu que ainda estava de pé, o microfone inerte na mão. O seu brinde preparado, algo inteligente sobre amor e parceria, evaporara da sua mente. Alguém tossiu. Uma mulher riu nervosamente. Marcos levantou-se, pegando suavemente no microfone da mão de Ethan. Vamos aplaudir o Ethan, pessoal.